Fala, turma! Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal do Sítio das Mangueiras, a nossa aula do Informativo Agrofloresta, né? As aulas que nós fazemos todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Eu sou Lucas Machado, sou agrônomo e agricultor familiar aqui no interior de Minas, então, muito prazer aí para quem estiver chegando pela primeira vez. Aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, a gente compartilha, né, nosso aprendizado, a nossa jornada aqui na nossa propriedade, trabalhando já há 15 anos com modelos de produção regenerativo, e a gente vem compartilhando esse aprendizado, esse conhecimento, para que mais pessoas que tenham seu sítio, sua terra, né, possam também fazer essa transição para o campo de uma maneira mais consciente, com o pé no chão, de uma maneira realmente eficiente, né? E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma live bem especial. Está aqui do meu lado aqui o Faber. O Faber muita gente já conhece, né? Já fizemos muita aula junto aqui. Grande parceiro nosso aqui, trabalha com a gente aqui no sítio, trabalha também dentro dos programas de consultoria, daqui da minha cidade, daqui de Florestal. E eu convidei ele aqui para estar também participando da live, para ajudar aqui nos comentários, na condução da aula, que nós temos um convidado muito especial hoje, para trazer a experiência dele, para falar sobre um trabalho que ele está desenvolvendo agora também. Vai fazer agora um lançamento de um livro muito especial, um livro que vai contribuir muito com a jornada de transição para o campo de muitas pessoas. O nosso convidado de hoje é um cara que a gente acompanha há muitos anos já, né, Faber? Nossa. Um fã de carteirinha. Primeiramente, boa noite aí, né, tu? Mas assim, é um cara que é fera. Tão fera quanto o Lucas, né? Tá aí muitos anos produzindo conteúdo também, tem ajudado muita gente também, conteúdo massa pra caramba. É um grande professor, né? Que é uma pessoa que a gente considera que todos nós estamos no mesmo caminho, né? Trabalhando na mesma jornada, de mão dadas ali, criando esse movimento. E é uma pessoa que me inspirou muito, né? Inspirou não só a mim, como milhares de pessoas a fazer essa transição para o campo, mas fazer isso de uma maneira com o pé no chão, uma maneira centrada, uma maneira de fazer isso com planejamento, né? Para que a gente realmente possa alcançar aquilo que a gente vem buscando no campo, que é ter autonomia, ter qualidade de vida, mas fazer isso com consciência, com o pé no chão realmente, né? Então o convidado de hoje é o Eurico Viana. Eu vou convidar ele aqui agora para ele entrar na live com a gente. Nós vamos trocar uma ideia com ele aqui hoje sobre o trabalho que ele está lançando um livro agora, né? Então a gente vai falar bastante sobre esse trabalho dele, mas vai ser muito bacana, pessoal, para vocês poderem não só conhecer o Eurico, para quem não conhece, e para quem já conhece, poder conversar com ele. Então a gente vai estar acompanhando aqui o chat, as perguntas, as dúvidas que vocês mandarem. Então podem ficar à vontade aí, como sempre, né? A nossa aula aqui, a nossa live é uma live aberta para vocês poderem conversar, perguntar. Nós vamos estar conduzindo a conversa com ele e lendo aqui os comentários de vocês para poder enriquecer ainda mais esse bate-papo. Beleza? Seja bem-vindo, então, Eurico. É um prazer, cara, enorme estar te recebendo aqui na nossa live, aqui no Informativo. Cortou um pouquinho para mim, Lucas. Agora eu que travou, hein? Eu estou ouvindo vocês bem. Não sei como é que vai ficar a internet, mas eu ouvi vocês bem. Agradeço vocês demais aqui, a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá dando um pouquinho de atraso aqui para mim no som, e eu não sei se a gente vai conseguir contornar isso em função da internet, o horário, né? Mas eu queria agradecer muito aqui esse carinho aí, essa abertura que você fez aí para a nossa interação. A gente vive um tempo bastante desafiador, né? E é muito bacana quando as pessoas que conseguiram cultivar mais relações, cultivar mais pessoas, conseguiram puxar mais gente para esse movimento, conseguem também compartilhar um pouco do espaço que elas têm para divulgação de outros trabalhos. Então, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu, Lucas? Fábio, também muito obrigado, viu? Maravilha, cara. A gente agradece, cara. Isso assim, acredito, né, que é um sentimento que permeia a maioria de nós que estamos envolvidos nesse meio, né, da agroecologia, né? Isso faz parte da agroecologia, esse trâmite constante de informação voltada para o engrandecimento da área como um todo, né? De todo mundo estar envolvido.
Então, assim, você é um expoente nisso, o Lucas é outro, né? Eu estou começando, agradeço poder estar participando aqui. Fico feliz demais, nó, bom demais mesmo. Maravilha. Na hora que você foi apresentar, deu uma travadinha aqui para mim, mas parece que para vocês aí continuou normal, né? Seguiu Continuou. normal. Ah, maravilha. Show de bola, então. Eurico, é o seguinte, cara, hoje a gente queria muito conversar com você sobre esse trabalho que você está fazendo, né? Esse lançamento do livro. Mas assim, antes da gente falar especificamente sobre o livro, cara, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal. Imagino que tem muita gente que está assistindo ao vivo e vai assistir a live depois que talvez não te conheça, né? Conta um pouquinho para a gente quem é Eurico Viana, né? E um pouco da sua jornada até chegar nesse ponto de querer escrever um livro, né? Conta um pouquinho dessa história aí para nós. A barba tá branca, pode demorar essa história, hein? Não, eu tive uma história, Lucas, um pouco parecida com a sua, né? A minha família materna vem de Minas Gerais e eu perdi meu pai muito novo e minha figura paterna foi o meu avô, que era um mineiro, né? Meu avô passou por uma situação difícil em 64, com a questão da ditadura, e ele fez um movimento contrário de muitas pessoas, ele buscou ir para o campo ao invés de... Né, ele fez um movimento meio contrário, assim, ele teve uma série de dificuldades, mudou, saiu de Minas, e ele fez até um lance meio doido, que ele foi para Brasília, ao invés de fugir de Brasília, né? E nesse momento ele conseguiu uma propriedade lá bem grande para os padrões da agricultura familiar, uma propriedade que na época tinha 300 hectares, mas assim, um cerradão, numa época muito sem condição, né? Imagina, final da década de 60, começo da década de 70. Antes da galera dominar o cerrado mesmo, né? De conseguir realmente botar o cerrado para produzir, né? Aquela história de conquistar o cerrado. E um negócio muito doido, porque assim, ó, os lugares que eu andei ali no interior de Goiás, divisa de DF com Goiás, Chapada dos Veadeiros, indo para Goiânia, para Anápolis e tal, cara, era tudo cerrado, e você tinha, assim, propriedades rurais com muita subsistência em volta, que é o padrão antigo de Minas Gerais e do Goiás, né? E um gadinho, era o gadinho debaixo do cerrado, mas o cerrado estava ali. Cara, hoje você viaja ali, você só vê soja, milho, algodão, é uma devastação, assim, triste, cara. Mas assim... Era muito semelhante ao que que tá deixando de ser a caatinga também, né? Aquela agricultura de subsistência em larga escala, porque a condição do terreno não permite tanto, né? E aí está sendo transformado tudo pela agricultura industrial mesmo, de um jeito que tá quase sem volta já, né, cara? Goiás tá cabuloso mesmo, né? Ô, Fábio, as pessoas da cidade, elas precisam, às vezes, se familiarizar com algumas coisas. O Cerrado, a Caatinga e tal, não é um lugar tão fácil você viabilizar uma propriedade pequena, sabe? O núcleo familiar, né, no Cerrado, na Caatinga, ele tem que necessariamente ser um pouco maior mesmo, porque você tem, às vezes, no Cerrado 6 meses de seca, na Caatinga 9 meses de seca. Sim. Né? Então você precisa ter um sistema de amortecimento ali e tal. E a outra questão também que o pessoal precisa entender, e aqui talvez eu vou falar um negócio aqui que vai ser meio conturbador para algumas pessoas, meio difícil para algumas pessoas, mas é o seguinte: todas as civilizações que viabilizaram a agricultura com irrigação viraram deserto. Então, assim, no Cerrado e na Caatinga, a gente viabilizar grandes tratos de terra com irrigação é doideira. Mesmo em sistemas agroflorestais, a questão tem que ser muito cuidadosa, porque é um lugar que ele não perdoa o erro com a água, sabe? Mas, enfim, aí voltando aqui para meu esquema, né? Eu cresci nesse lugar, muita subsistência, cara, um pomar muito, muito abundante, muito bicho, galinha, pato, marreco, cocá, papagaio, o que você pensar tinha? Cavalo, mula, cavalo charrete, vaca de leite e tal. Depois, durante um tempão, meu avô foi o primeiro produtor de queijo de cabra do Distrito Federal. A gente funcionou um tempão também assim. Teve um esquema muito pesado para ele também na época, coitado, que o pessoal entrou com aquele milho com fungicida, ninguém avisou ele. Ele misturava um pouco de milho no capim triturado da capineira, né, na hora da ordenha. Em 3 dias ele perdeu todo o rebanho. Nossa. E ninguém avisou, ele foi até do cara da loja, o cara disse que era distribuidor, o distribuidor dizia que era o cara da loja, e ninguém se responsabilizou e tal.
E isso, assim, ele fez uma transição para o campo já com quase 50 anos. Esse negócio já estava funcionando há um tempo, então, assim, ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, ficou bem baqueado. E aí a gente começou com hortaliça, né? Aí nessa idade eu já estava indo para uns... Já perto dos 18 anos, depois eu fiz 18 anos, comecei a fazer, eu dirigi o caminhãozinho para o Ceasa, fazer as entregas para ele durante um tempo. E a minha opção sempre foi querer ficar ali, cara, mas a minha família passou por muitas dificuldades, assim, financeiras também, mas não foi o mais grave, mas assim, a gente passou por muitas dificuldades. Então, uma geração anterior à minha é muito marcada pelo medo, pela insegurança. Então, o seguro na vida é emprego público, o seguro é você, né, enfim. Então, todas as vezes que eu fiz um movimento para tentar ficar no sítio e seguir ali o esquema a vida que eu levei com meu avô, que foi uma vida muito, me marcou muito de maneira positiva, tinha muito freio de mão da família, né? E eu sou muito inquieto, assim, né? Então, já que eu não podia fazer aquilo ali, que eu, né, não vai deixar de fazer o que eu gosto, não vai deixar eu montar os negócios que eu quero, então também eu vou levar minha vida do meu jeito. E eu já jogava capoeira na época, cara, eu virei instrutor de capoeira, eu rodei o mundo dando aula de capoeira. E aí fui para todo lado, e enfim, foi uma vida também muito boa, mas, assim, muito sem preparo, muito sem planejamento, porque tinha uma coisa muito, muito forte na minha família, uma cultura que dizia assim, ou você tem segurança, ou você atua na vocação. Então, como eu estava atuando numa vocação minha, era quase que como se eu não conseguisse enxergar uma maneira de me estruturar ali, né? Financeiramente, eu estou falando. Uhum. E aí, cara, esse caminho foi muito longo, eu já estava na Austrália, a minha filha do meio fez aquela cena que muita gente passa por ela, né? Mas para mim foi muito grave. Ela chegou para mim no supermercado e falou que o leite vinha da caixinha. E aí, cara, com a infância que eu tive, com a vida que eu tive, minha filha falar isso, eu falei, não, tá, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado, né? E aí eu comecei, aonde eu estava, com o que eu podia. Comecei no primeiro lugar que eu estava era um apartamento, fiz uma horta na varanda, depois eu fui para uma casa, fiz uma horta na casa, mudei de casa, e fui. Aí você foi voltando. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Nossa, uns 30 e pouquinho, por aí. E assim, aí eu fui voltando, só que eu estava na Austrália, cara, e a fazenda, o meu irmão tomou conta da fazenda, meu irmão assumiu a fazenda muito novo, com 25, ele é 15 anos mais novo do que eu. E a gente começou a ter muito problema com incêndio criminoso ali nos arredores de Brasília. Repete, todo ano tem, não tem mais como contornar isso. A única coisa que a gente pode fazer é se preparar, planejar as propriedades para poder enfrentar, combater e prevenir, né? Tamo e aí junto nessa, né? E aí a gente entrou numa jornada que, assim, eu, meu irmão e minha mãe, a gente começou a estudar tudo que a gente podia para segurar esse esquema da fazenda e não perder. Porque um dos incêndios, cara, na verdade foi assim, a gente teve 2 incêndios no período de 2 secas. Menos de 1 ano e meio, a gente teve 2 incêndios muito graves, um deles queimou tudo, queimou até os fios elétricos. Só salvou a casa. E aí, enfim, aí o pessoal começou a estudar permacultura, agrofloresta e tal. Só que eu já estava na Austrália há um tempo, alguns anos, e eu tive acesso ao gerenciamento holístico, tive acesso à escala de permanência da linha-chave, tive acesso a abordagens e professores, a permacultura também, mas eu tive acesso, eu participei de consultorias presenciais com o Holmgren, né, que foi um dos criadores da permacultura. No berço, né? Então, assim, aquilo foi muito marcante para mim, e mais marcante ainda, o contraste com o Brasil. Eles têm um orgulho do campo, eles têm um orgulho de conseguir se viabilizar a partir do campo. Enfim, eles têm um orgulho, inclusive, de ser dissidente, né? Assim, olha, eu vou me viabilizar, vai ser ecológico, vou usar o que eu puder em termos de dispositivo social, né? E de comunidade. O David, inclusive, viabiliza os cabritos dele em área pública. A propriedade do David tem 1 hectare. Olha só. Né? Tem mais de 30 anos que ele e a esposa não compram nada no supermercado. Então, assim, são exemplos assim, muito fortes, né? E aí eu fui fazendo esse movimento de volta e tal. Quando meu avô faleceu, foi 2018 para 2019, eu já estava num sítio, já arrendava um sítio, tinha um sistema florestal, já tocava aulas na Austrália, já estava entre lá e cá, vinha para cada curso, né?
Uhum. E aí meu avô faleceu em 2018. Quando foi 2019 foi minha avó, os dois já com 95. E aí eu vim para tocar algumas coisas com a família, ajeitar algumas coisas e tal. E nessa era pandemia, entrou o lockdown de voo. Enfim, as coisas foram acontecendo e eu acabei ficando por aqui de novo. Então, o meu avô não chegou a me ver assim e conviver comigo voltando para essa área, né? Mas, enfim, teve também a questão do meu irmão, que toca a propriedade que foi dele. Então, assim, de certa forma, a gente conseguiu um fechamento legal para tudo isso, mas um lugar bem desafiador, cara. O Brasil está pegando fogo todo ano. Uhum. E violência também, muito assalto, muito roubo. O pessoal entra nas propriedades e tem uma questão assim também por lá, né? Uhum. Enfim, aí foi isso. Eu fui voltando. Eu passei 15 anos fora do Brasil, vivendo em outro tipo de clima. Então, na volta, eu não me adaptei com o Cerrado. E escolhi também, assim, já que eu posso escolher, já que eu não vou ficar aqui, que eu posso escolher para onde que eu vou escolher para onde tem chuva o ano inteiro. E aí, Onde cresce cogumelo, né? isso. E aí, cara, eu estou há bastante tempo procurando uma propriedade para tocar minhas coisas e tal. Desenvolvi algumas propriedades nesse meio tempo, de 2020 para cá. Mas estou nessa agora de... Eu estou ali no sul de Santa Catarina. Agora eu não estou lá, né? Mas eu estou naquela região lá, procurando uma propriedade. Enfim, estou buscando um lugar ali para sossegar, sabe? E parar de desenvolver dos outros e desenvolver a minha. Show de bola. Cara, eu acho que assim, muitas das coisas que a gente quer conversar com você aqui hoje, né? Que são a respeito do trabalho que você faz há muitos anos, né? Das coisas que a gente gostaria muito de ouvir a sua opinião, tão baseadas com o que você está escrevendo no seu livro, né? Até colocar a imagem aqui do livro, o pessoal poder ver, ó, a capa, que é o Colapso e Êxodo Urbano, né? Construindo vidas resilientes e autônomas no campo. Então, assim, antes da gente entrar especificamente no conteúdo do livro, eu acho que ninguém decide escrever um livro de quase 300 páginas do dia para a noite, né? Hoje em dia, então, tem poucos malucos que decidem fazer um trabalho desse, assim. Então, assim, eu queria primeiro entender, cara, de onde que surgiu a sua ideia de escrever esse livro. Em momento que você fala, cara, eu preciso escrever esse livro. Foi para deixar um legado? Foi um momento que a sociedade realmente está precisando? Existe essa necessidade, né? De onde que você tomou essa decisão de escrever o livro? Eu ia além um Lucas, pouco disso aí rapidinho, que pode ir, assim, Fábio, fica à vontade. além de onde veio, né? Por que que você mudou? Não é de time, né? Mas assim, por que que você saiu do audiovisual, né? Que você se comunica tão bem? Eu venho acompanhando há muitos anos já seu trabalho, né? Da onde veio essa mudança de chave? Assim, eu penso, né? Deduzo que veio da ideia disso não se perder com a internet, por exemplo. Se for tudo pro saco, pelo menos a pessoa tem uma coisa em papel para se ater ali, né? Mas eu acredito que vai além disso, né? Nossa, gente, tem várias costuras aí, né? Ô, Fábio, primeiro assim, a minha mídia primeira é a escrita. Eu sempre escrevi, enfim, fiz especialização, mestrado, doutorado, então escrever sempre foi uma ferramenta de organização de pensamento para mim. Eu não sou uma pessoa muito boa de gramática, de síntese, né, enfim, da estrutura gramatical, mas eu também li muito, desde muito novo que eu leio muito, né? Então, a escrita é meio que uma maneira que eu me organizo. Inclusive, a maioria dos vídeos, até relativamente pouco tempo atrás, antes de serem gravados, eu tinha um roteiro escrito. Você ia lendo, né? Eu lembro de alguns mesmo. E aí eu parei de ler, mas aí eu segui fazendo os textos e depois eu falava solto, mas eu já tinha criado o texto, porque o texto me ajuda a organizar a cabeça. Eu vinha escrevendo já desde 2018, mais ou menos, que foi o ano que meu avô faleceu, uns rascunhos, uns trechos, né, sobre o planejamento rural. Coisas que... um cacuete meu pedagógico, né?
Eu estudei com várias pessoas, li vários livros, então eu fico tentando entender as interseções de algumas áreas, como é que explica aquilo melhor e tal. E eu vim escrevendo devagarzinho um livro que era sobre planejamento rural. E ele não tinha data, não tinha prazo, eu escrevi um trechinho, guardava, escrevi um trechinho, guardava e tal. E eu, quando eu comecei a dar mais aula no Brasil, o pessoal falava para mim assim, mas você fala muito só do campo, por que você não fala também, né, das soluções para a cidade? E eu falava meio brincando, assim, em tom de piada, mas era verdade para mim, né? Eu falava assim, a solução para a cidade é sair dela. E o pessoal achava aquilo um pouco jocoso às vezes e tal. E aí as pessoas foram me espremendo, né? Mas você não escreve nada da cidade, né? Eu falei, gente, a cidade, ela não funciona. A cidade é um negócio, né? Porque eu já também vim estudando parte do que está nesse livro aí, que você está mostrando, né? E as pessoas não têm uma leitura da paisagem. Então, por exemplo, se a pessoa chega ali no Sítio das Mangueiras e vai caminhar com o Lucas, ela vai ter uma possibilidade de entender conexões de sucessão, tensão entre espécies, cooperação entre espécies, manchas de solo diferente. Ela vai entender um monte de coisa que se você soltar ela sozinha no sistema, ela vai andar, vai ver um monte de planta. E vai sair do outro lado e não vai entender nada. Mas se ela for com o Lucas, ela vai ver, de repente, onde é que tem um formigueiro, onde é que não tem, onde é que tem uma disputa por luz, onde é que não tem, onde é que a sucessão funcionou, onde é que ela estagnou. E depois que essa pessoa andar com o Lucas em alguns talhões ou em alguns sistemas florestais, ela vai ter aprendido com ele, vai ter assimilado uma certa sensibilidade dele, que vai tornar a leitura de mundo dela, da agrofloresta, mais fácil. E eu acredito, Lucas, que assim, a gente já vive um colapso, mas as pessoas não desenvolveram o olhar para identificar isso. Veja, nós temos lideranças políticas praticamente todas corruptas, demagogas e incoerentes. De todo lado você pensar, não vou nem falar de partido. A maioria das pessoas já não confia nas lideranças. A maioria das pessoas que vive uma vida pobre já não consegue contar com a sociedade. Eu não estou falando nem do governo, estou falando da sociedade. Porque se todo mundo tivesse vergonha na cara, ninguém passava fome. Mas não, tem um monte de gente passando fome. E a culpa não é do governo. O pessoal fala assim, tem um monte de gente passando fome, a culpa é do governo. Não, a culpa é da sociedade. Porque todo mundo permite. Se isso fosse inadmissível para todo mundo, isso não aconteceria. Então, a gente tem um colapso. Ele já está instaurado. Talvez pela questão dos filmes, as pessoas pensam que é uma coisa rápida. E as pessoas esquecem que, às vezes, um colapso é mais de um século, é 200 anos, 300 anos. Mas é um colapso. No sentido de que a direção de queda é irreversível. E no sentido de que o que virá depois vai ser completamente diferente do que acontece agora. Vai ser completamente diferente. Olha a gravidade da nossa situação. Nós temos pessoas que não têm a menor noção de onde vem o alimento delas e não se importam com isso. O que é mais grave é elas não se importarem. Elas não têm nem a mínima curiosidade. Desde que o supermercado esteja com a porta aberta, ela não está nem aí para o mundo. É o então, contrário, né? Faz questão de não saber, né? Não é que ela não se importa, né? Faz questão. Isso. Eu falo com ela de alimento, ela, não, cara, não quero saber disso, não. Isso, né? Então, assim, a minha leitura, então, da cidade era sempre isso. Olha, a cidade já era, né? Claro, esse já era pode demorar muitas décadas ainda, e algumas pessoas vão viver bem ali dentro. Mas a verdade é que a maioria das pessoas já vive uma situação de extrema violência. Porque o Brasil é mentiroso. Você liga o jornal, ele noticia um Brasil classe média. O pessoal vê televisão, novela, noticia um Brasil classe média. O Brasil é pobre. A maioria das pessoas no Brasil é pobre. Então, a realidade dessas pessoas é de luta diária, né? E aí, cara, eu não queria, sabe? Falar, não vou escrever nada, enfim. Aí um dia um amigo meu falou assim, tá, cara, mas é o seguinte... E tinha uma birra também, Lucas, no seguinte sentido. O pessoal da cidade, vocês desculpam que assim, tá generalizando, né? Mas assim, algumas coisas, né? Por exemplo, assim, mas dá para resolver tudo com a agrofloresta? Não, não dá. A agrofloresta é uma excelente ferramenta, mas não dá para resolver tudo com ela, né? Aí é outra coisa. Eu amo a Amazônia, eu amo a natureza, mas não abre mão do conforto urbano. Eu apoio a reforma agrária. Mas não tem ambição nenhuma de ser um campesino ou uma campesina.
Então, essas situações, elas me incomodavam, né? Porque, assim, não adianta ecobag, não adianta banho de 4 minutos. O agro usa 80% da água do Brasil. Pode a cidade inteira ficar sem banho, que a água vai continuar recebendo glifosato todo dia. Então, assim, um pragmatismo mesmo, você fala, não tem tempo para isso, não. E aí um amigo meu falou assim, Eurico, mas eu te falar um negócio aqui. Tem muita gente que está na cidade e gostaria de sair, mas não tem a menor noção de como fazer isso. Aí ele falou assim, essas pessoas não merecem, não, um diálogo, uma abertura, né? E aí, cara, eu tenho essa questão assim, se eu estou apontando muito uma coisa, como eu aponto muitas cidades, eu me sinto um pouco na obrigação de fazer alguma coisa. Eu não gosto muito só de falar, sabe? Uhum. E aí eu falei, bom, então tá, então vamos fazer uma leitura desse colapso, vamos pensar a cidade, então, a partir das coisas que a gente precisa assegurar numa crise muito grave. Por exemplo, o desenho ecológico, quando tem um tsunami, um terremoto, um desabamento, uma enchente, enfim, uma desgraça qualquer, um vulcão, qualquer coisa. Pensa uma catástrofe muito grande, né? O desenho ecológico ele se propõe a pensar como que a gente restaura muito rápido a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. São 5 áreas que a gente precisa pensar rápido. Você vai fazer um assentamento, você tem que ter saneamento. Você vai fazer um assentamento, você tem que ter água. Você vai fazer um assentamento, você tem que saber como é que as pessoas vão entrar e sair. Você tem que ter condição de produzir comida, de ter saúde, né? Então, o desenho ecológico pensa isso há muitas décadas, né? Desde o primeiro livro lá da permacultura, isso é uma coisa estudada. Eu peguei esses 5 eixos e comecei a desenvolver esse livro aí, mostrando para a pessoa da cidade, falei assim, olha, qual é a autonomia que você tem nessas 5 áreas? Como que a sua casa te retorna para uma situação de ser humano, que é um animal, que consegue melhorar a área onde ele vive? Cara, a maioria das pessoas que moram nos centros urbanos verticais, principalmente, elas não têm condição de melhorar o lugar onde elas vivem. Elas já vivem numa caixa de concreto e aí acabou. A maioria das pessoas não tem condição nenhuma de melhorar a qualidade da água que elas recebem na torneira. Milhares de municípios brasileiros com água, tem água radioativa, tem água com agrotóxico, tem água com adubo químico. Tudo que é tipo de maluquice você pensar tem na água. E aí eu usei esses 5 eixos e fui falando para as pessoas como é que a gente vai tentando recuperar a autonomia nesses 5 eixos. E, eventualmente, isso é um cavalo de Troia, porque a pessoa que realmente estuda, ela percebe que as cidades verticais elas não dão condição da gente assegurar nada disso. Então, elas jogam as pessoas a pensar, e aí o trabalho recebe uma série muita gente vem bater no mensageiro, em vez de discutir a mensagem, porque elas entram em dissonância. Porque no momento que você vê isso tudo, você tem 2 opções. Você aceita que você está entregando a sua mão para instituições e pessoas que não estão nem aí para as pessoas comuns, ou você começa a tomar cabo da sua vida. Perfeito. E aí, cara, tem gente que dá uma espanada, tem gente que às vezes me ataca um pouco e tal. Aí eu fiz esse livro cara, muito, assim, tem um zelo, cara, esse livro tem uma referência bibliográfica gigantesca, muita nota de rodapé, um cuidado muito grande nesse sentido, né? A única coisa que eu, assim, academicamente falando sobre esse livro, que eu me permiti fazer, que é meio de ponta cabeça, é que eu citei e discuti um pouquinho os autores que defendem que a gente já vive um colapso na conclusão, ao invés de na introdução. E eu também já fiz isso de propósito, porque eu falei assim, olha, eu não estou fazendo um tratado sociológico sobre por que as cidades estão colapsando. Eu estou escrevendo um livro para quem já entendeu isso e quer sair. Então eu me dei o luxo de começar o livro contando história, e uma história que eu acho que inspira, porque meu avô foi para o campo com quase 50. Então o livro foi isso, foi um desafio de algumas pessoas, um amigo em especial que falou, olha, tem gente que merece, né, assim, uma atenção para conseguir sair com mais segurança, conseguir sair. E por fim, cara, esse lance que o Fábio falou, eu acredito que nada substitui o livro. O pessoal está viciado em WhatsApp, em Google, em pesquisa na internet e tal, mas tem um agricultor americano que ele é bem contraditório, porque você não consegue colocar o cara numa caixinha só, né? É o Joel Salatin. Eu tenho vários livros dele, né? E ele tem uma frase, cara, muito bacana,
Ele fala assim, você quer conhecer a qualidade do alimento que você come? Visita a prateleira de livro do seu agricultor. Eu acho isso genial, cara. Sabe? E eu acho que a gente precisa ler mesmo, voltar a ler mais no campo, discutir livro. Sabe? A gente teve pessoas muito boas, cara, Primavera, Luxemburg. A gente tem que voltar a produzir livro, ler livro, discutir livro, ter evento rural que discute livro, sabe? Então, essa é a minha contribuição, pega as pessoas nos centros urbanos e busca fazer elas chegarem com mais segurança no campo. E provavelmente é o primeiro aí, depois deve vir outros, né? Inclusive, eu preciso retomar o que era de planejamento rural, que ficou para trás por causa disso aí. Legal. Massa demais. Eu acho que uma coisa bacana aí que você falou, cara, que assim, é um assunto que muitas vezes na rede social ali você não tem oportunidade de aprofundar nele, né? Então a gente acaba produzindo conteúdos muito rasos, muito pontuais, muito cortados e que às vezes as pessoas atacam e não dá, e não tem como você explicar o seu ponto de vista daquilo que você está querendo dizer. Eu acho que um livro você consegue realmente explorar isso, né? Com muita maestria, com muita profundidade. E livro é o que você falou, né, cara? Isso atravessa gerações. Então, você poderia fazer um curso gravado sobre isso. Mas o curso, cara, rapidinho fica no esquecimento, some nos vídeos do YouTube, né? O Desaparece. cara começa e não termina, né, velho? Livro O realmente livro é um é muito negócio... difícil você começar esse livro, cara, e não terminar ele, assim. Tem um gancho, né? Essa parte do que o Eurico põe do avô dele, isso vai trazendo você para dentro do livro, cara. No final você chega lá na frente dele falando do colapso, você nem lembra que o nome do livro é esse. Cara, inclusive, assim, eu até queria aproveitar o gancho do Faber aí, porque a gente percebeu, sim, que o grande protagonista do livro é o seu avô, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o seu avô e por que você decidiu escrever toda a narrativa do livro em cima da história, dos ensinamentos, né? Dessa inspiração com o seu avô. Porque quando eu morrer, um dia, se eu for metade do homem que ele foi, eu vou ter feito muito na vida. Quando eu tinha 19 para 20, que eu fazia as entregas no Ceasa, a gente que eu estou me incluindo aqui de enxerido, mas o meu avô quitou, né, um financiamento com o Banco do Brasil. Nessa época já era o terceiro negócio dele, já era a terceira casa que ele fazia dentro da mesma propriedade, depois de ter quebrado com as cabras e tal. Ele, pouco tempo depois, assim, acho que um mês depois que ele quitou o financiamento de um empreendimento com hortaliças, né? Ele fez um açude, botou uma bomba, os canos que distribuíam a água eram canos galvanizados para depois chegar... Cara, é um negócio muito, muito bem feito. Mas a gente não conseguia, naquela época, competir com o pessoal do Ceasa e a gente não tinha o insumo de conhecimento. E a gente começou a entrar numa de botar mais adubo químico para batata doce ficar maior e, né, enfim, entrou nessa questão do pacote químico, né? E aí, cara, quando a gente tinha quitado as coisas assim e tal, ele chegou para minha mãe e falou assim: olha, minha filha, eu quero conversar com você aqui porque eu quero fechar o negócio. Ah, pai, mas o senhor tá doido agora que a gente tá ganhando dinheiro e tal, isso aqui. Eu falei, pois é, minha filha, mas eu tô comendo da horta que eu fiz lá atrás de casa. E se eu não vendo, se eu não como do que eu vendo, eu não vou vender para os outros. Então, isso, um cara que dependia do território para viver, cara. Dependia daquele dinheiro para viver, já com 70 anos, né? Então, ele é o protagonista porque ele me deu várias lições de coerência, ele me deu várias lições de pertença ao território, ele me deu várias lições de desapego, né? Nessa última casa que ele fez, ele estava plantando jabuticaba, cara. Você imagina, o cara tá com 70 anos plantando jabuticaba. E aí, a minha avó já estava mais sofrida no final da vida, o livro conta um pouquinho dessa história dos dois também, né? Ela amargou mais, ela foi ficando amarga. E ela falou assim: maninho, você está plantando árvore para quem está com 70 anos já? Eu falei assim: Maria, a gente não planta árvore para a gente planta árvore para os outros. E aí, então assim, cara, são muitas lições. E hoje, interessante, hoje o meu irmão vende licor de jabuticaba, que é uma delícia, feita dessa jabuticabeira que meu avô plantou. Cara, isso é muito legal, isso é muito interessante.
A gente tem uma frase, né, que fala que o homem, quando planta uma árvore cuja sombra ele sabe que nunca sentará, né, ele entendeu o verdadeiro sentido da vida. E uma coisa eu comecei a refletir isso uma época, que eu comecei a perceber que os pomares da geração dos nossos pais, por exemplo, todos os pomares que a gente usufruiu quando era criança, eles já desapareceram. Porque a geração passada começou a plantar tudo por enxertia, né? Tudo para ter o fruto enquanto ele está vivo, para poder usufruir, e se o filho quiser, ele planta de novo. E a geração anterior a dele, dos nossos avós, eles não tinham talvez essa. Já tinham essa tecnologia, mas eles plantavam realmente para as próximas gerações. Então, hoje, o que a gente usufrui muito de fruta, né? Aqui na minha região, por exemplo, foi plantado pelos nossos avós e bisavós. Então, isso é uma coisa muito interessante. Não foi plantado pelo meu pai, foi plantado pelo meu avô, né? Que atravessou realmente gerações. E tem uma coisa, Lucas, que tem uma liderança neozelandesa, ela já está senhora já, ela chama Kay Baxter. Ela, enfim, teve do universo da permacultura e tal. E essa mulher faz um trabalho, cara, de salvaguarda de semente já há uns 30 anos. Um trabalho maravilhoso. E ela fala um negócio, cara, que é muito sério, que é o seguinte: nós não estamos nos preparando para a questão do desenvolvimento genético natural das nossas plantas e animais. Ela foca mais nas plantas, né? Uhum. Mas é os dois. No seguinte sentido, cara, uma mangueira que não é de enxertia e que está vivendo aí algumas décadas e produzindo, ela tem transcrito no DNA dela a informação da mudança climática. Uhum. E as plantas novas não dá tempo, cara. Uhum. Então, assim, a hortaliça, né, as espécies de roça, milho, mandioca, abóbora e tal, a gente precisa, cara, muito plantar todo ano, trocar semente, trocar muda todo ano, porque as que conseguem vingar com essa loucura que a gente está hoje, elas vão trazer mais segurança para quem vem depois. E as de laboratório, de enxertia, as que são voltadas para uma métrica exclusiva de produtividade, elas não têm resiliência. Uhum. E isso está acontecendo em tudo. Está acontecendo com bovino, com caprino, com suíno, com os bichos também. Uhum. Porque está tudo sendo desenvolvido para funcionar só com o pacote petroquímico e farmacêutico. Quando você tira o pacote petroquímico e farmacêutico, cara, tem um monte de genética de planta animal que não dá conta. Então, assim, o trabalho que a gente tem feito, eu digo a gente, eu, você e várias outras pessoas, né? O Faber, enfim, é um trabalho muito importante, porque ele é, de certa forma, o que eu chamo de santuário, né? É um lugar que vai guardar coisas e nutrir práticas e conhecimentos para frente. Uhum. E aí, nesse sentido, junto com a genética dos animais, volta um pouquinho no comentário do Faber, né? É muito importante a gente ter muitos livros de volta nas prateleiras, porque a gente pode chegar numa situação que a internet não está disponível, ou pode chegar numa situação que a internet não está nem confiável, né? Que é mais rápido. Né? Uhum. Os resultados de buscas no Google sobre questões climáticas, elas favorecem a abordagem pseudoambiental corporativa. Os resultados do Google são ranqueados para favorecer empresas e não a ecologia. Uhum. Então, assim, aí a pessoa está ali pesquisando, né, e tal, e, enfim, é um tempo meio desafiador, né, que a gente está passando. Então, assim, acredito que o livro é um jeito da gente guardar para o futuro, mas o livro é só uma mídia. O pomar, o sistema florestal, é outra mídia, o rebanho é outra mídia, né, e ela é uma mídia autorreplicante. E isso, cara, é essencial para o nosso tempo, sabe? São cápsulas de sobrevivência que a gente está jogando para frente, multiplicando a possibilidade de quem vem depois, né? E o pessoal da cidade nem passa, o pessoal da cidade acha que a cidade é eterna. Uhum. Perfeito, cara. Você falou, né? O Lucas trouxe seu avô aí, você traz ele ao longo do livro todo. Você descreve ele como um farol, né? Farol de ética, né? E eu acho assim que quando eu comprei o livro lá no financiamento coletivo, com outro nome, né? Com meu caderno de ida para o campo. E quando eu comecei a ler, eu estava esperando isso, assim. Aí eu confesso até que eu fiquei meio
Falei, onde é que tá o caderno e tal? Tipo assim, porque eu tava esperando mais, na minha visão, seria mais um guia, né? Um manual prático ali. Pensei muito no John Seymour, achei que vinha alguma coisa semelhante. Mas quando eu fui lendo, cara, eu vi que não era isso e nem devia ser, que na verdade é muito mais importante que isso. Esse livro, ele conversa, cara, com uma galera que não teve um farol de ética. Então, você está trazendo ali referências muito importantes, cara, muito importantes mesmo. Igual você falou, o livro inteiro é uma referência bibliográfica somada com o que você viveu, somado com o que seu avô viveu. Então, para quem está na cidade e para quem está no campo também perdido, vivendo uma fantasia, achando que vai chegar e vai resolver tudo, né, com um sistema produtivo, eu acho que o livro ele dá esse choque mesmo de realidade que essa galera tá precisando, cara. Assim, presta atenção, né? Você fala no livro todo, assim, presta atenção que o sistema produtivo não resolve tudo. Você tem que se planejar, cara. Imagina, você prepara o sistema produtivo todo, vem um fogo igual você falou aí e detona tudo, né? Aqui, cara, eu moro num terreno arrendado hoje, o cara que é dono, é técnico da Emater, há décadas, montou um sistema produtivo lindo, maravilhoso, 100% orgânico, com linhas de citros alternado com linha de goiaba e acerola, e as entrelinhas produzindo abobrinha e tudo, cara. Um dia que ele não estava aqui, veio fogo do vizinho, tinha uma semana que estava queimando, pulou o rio, queimou dentro da mata rapidinho, e lambeu o terreno dele inteiro, ele perdeu aí. Quando estava começando a produzir as laranjas, pomar com 5 anos, foi tudo para o saco. E assim, isso é um choque de realidade que a gente não quer que o pessoal passe, né, cara? A gente quer que o choque venha antes, lendo um livro ou ouvindo alguém falando, porque se você passar por isso, cara, igual seu avô passou, né? Pô, pensa, cara, você criar um rebanho, acho que 300 cabras leiteiras que ele tinha, né, e morrer tudo porque o cara da loja misturou tirando o milho. Pô, cara, isso é assim, é um tipo de choque de realidade que ninguém deve passar, né, cara? Isso, para o seu avô ter passado por isso, demonstra uma força de caráter uma visão de futuro muito forte, né, cara? E muita gente desiste. Esse cara técnico desistiu, abandonou a agroecologia, abandonou o orgânico, hoje trabalha com química, né? Para você ver o poder que um choque desse tem, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, da importância de trazer isso para a conversa, trazer isso para o diálogo, né? Se preparem, né? Planejem. A propriedade é mais do que um sistema produtivo. Ô Fábio, recapitulando aqui, né? Eu comecei o livro e tinha a coisa do meu caderno de ida para o campo, uma referência ao caderno de campo, né? Um nome que eu queria que a pessoa já aprendesse a usar um caderno desde a cidade e organizasse o planejamento estratégico dela de transição para o campo já num caderno analógico, para ela já chegar no campo com o costume do caderno. Quando eu fui conversar com as pessoas do campo editorial, conversei com 3 pessoas, 2 pessoas não pegaram a referência. O pessoal não, a referência não pegou, né? Uhum. E para essas pessoas que a referência não pegou, o livro ficou o título do livro ficou com uma conotação um pouco infantil. Meu caderno. Você vê que tem até um certo viés aí, né? E aí falou assim, ó, o livro traz assuntos muito sérios, né? O livro é muito sóbrio com relação a muitas coisas e tal. O título parece que não condiz, né? E aí eu fiquei muito preocupado e tal. E aí eu conversei com um amigo que é do campo editorial, mas ele é até acadêmico. Conversei com uma amiga também que tem um editor e tal. E aí eu resolvi trocar o nome. Então ficou, né? Aí então tá, então é para falar o que é, então vamos falar, é Colapso e Êxodo Urbano. Vamos, né? E nesse processo, desde o começo da escrita, algumas pessoas me provocaram um pouquinho a questão do manual, né? E eu falei, olha, eu me conheço, eu não consigo escrever um manual. Se eu for escrever um manual, eu vou fazer um troço gigantesco, extremamente acadêmico, porque o nome para mim indica que o cara tem que abrir aquilo ali e conseguir resolver tudo. É o manual, né? E aí eu falei, bom, o manual eu não vou fazer, porque é um projeto, inclusive, imagina, é um projeto para o cara parar a vida dele para fazer aquilo ali e tem que ser pago para fazer aquilo, né? Sim. E aí, enfim, eu escolhi não fazer um manual. Mas o livro tem essa questão do caderno, eu puxo muito para as questões analógicas, eu acho que a gente precisa
como diz o Krenak, a gente precisa ser né, o futuro é ancestral. A gente precisa voltar ao lápis, o papel, a gente precisa voltar aos encontros presenciais, a gente precisa voltar às prateleiras cheias de livro, a gente precisa, né, algumas coisas precisam voltar. E aí tem essa questão. A outra questão que você traz do planejamento, eu fui desenvolvendo o livro, no penúltimo capítulo eu falo sobre o planejamento rural, mas eu falo sobre planejamento rural como uma maneira de avisar as pessoas dos principais erros que eu venho vendo ao longo de um tempo como consultor, né? O principal erro das pessoas do movimento agroflorestal e da agroecologia é entender que a propriedade é o sistema de produção. A propriedade não é o sistema de produção. A propriedade, talvez o mais próximo que a gente chega de explicar ela bem é o Steiner, né? É um organismo agrícola. Ela tem que ter lugar para turismo, para educação, para lazer, ela tem que ser o lugar de moradia das pessoas. Se a gente entende a propriedade exclusivamente como uma área produtiva, as pessoas vão estar subjugadas aos sistemas de produção. Elas não vão ter vida. Elas vão ter que trabalhar o tempo inteiro sem descansar, né? E essa é uma lógica que a cidade faz com o campo. Quando a gente diz que se o campo não planta, a cidade não janta, a gente está dizendo que o campo existe só para alimentar a cidade. Isso é uma babaquice. Não, cara, vamos parar com isso. O campo ele tem que existir por si e para si. O campo não tem que existir para a cidade. Porque se o campo existe para a cidade, a gente não vai conseguir parar o agro nunca. Que é a lógica expansionista, é a lógica, né, a lógica sem fim, a lógica da economia de escala, que tudo tem que ser cada vez maior, né? Cresça ou vá para casa, né? Então não funciona. Aí, nesse capítulo, e ao longo do livro, tem alguns avisos sobre isso. A questão do planejamento para catástrofe, por exemplo, o Bill Mollison sobreviveu um incêndio gravíssimo na Tasmânia, e depois o David passou por incêndio também, e teve outros incêndios na Austrália, e existe uma genealogia dentro da permacultura de desenho contra a catástrofe. Principalmente os incêndios, porque os eucaliptos, né, são mais de 700 espécies de eucalipto, vem tudo da Austrália, e eles são majoritariamente de floresta parófila, então assim, eles se beneficiam de um lugar que é árido, que pega fogo. Então, quando pega fogo, meu amigo, viaja pela copa, o negócio é muito violento. E a gente está começando a ter isso no Brasil, porque a gente introduziu muito eucalipto, a gente introduziu muita espécie que tem muito óleo, e a gente pratica uma biologia da conservação que ela limita a interação humana nos ecossistemas. Então, assim, o lugar sem manejo, ele tem mais risco de incêndio do que o lugar com manejo, né? E aí, cara, uma série de pequenos... Eu não coloquei isso que eu vou falar agora no livro, mas eu acho que aqui, para o seu público, vale a pena. A cobertura de solo, para o cerrado, ela tem que ter um pulsar diferente. Na época das chuvas, beleza, vamos podar, mexe para baixo e vamos ter mais de 30 centímetros de cobertura de solo. Beleza. Na época da seca, se você for fazer uma cobertura de palhada, né, cobertura morta, a gente tem que triturar ela na motosserra, tem que deixar ela muito perto do chão, porque isso vira um risco, porque é uma matéria orgânica oxidando, uma matéria orgânica seca, que o fogo pega ali, meu amigo, e ele leva tudo, né? Então, o manejo dos sistemas agroflorestais sucessionais no Cerrado e na Caatinga, ele não pode ser igual, porque a gente precisa da cobertura de solo para não perder água, para não evaporar, para não esturricar o solo. Microbiologia do solo, né? Isso. Mas se ela é uma cobertura muito volumosa... desorganizada... Isso, já com muita coisa secando, já esturricando, ela é um risco para incêndio, né? Então, nesse capítulo, a questão que eu coloco para as pessoas é assim, olha, a gente precisa estudar agroecologia, a gente precisa estudar os sistemas agroflorestais, porque são... Inclusive, eu faço uma referência ao trabalho do Walter Steinbock, né, que é aquele livro A Arte de Guardar o Sol, que é um livro maravilhoso. Se eu não me engano, também tem uma certa referência ao trabalho do Fernando Rebelo, mas a gente precisa estudar essas coisas entendendo que elas são um elemento que integra uma propriedade que é maior do que isso. Então, aonde a gente coloca os sistemas, por que a gente coloca os sistemas, de onde a gente pega a água, onde que a gente distribui a água, como é que a gente pode montar sistema com água por gravidade, uma série de questões que daqui para frente vão ser determinantes
se as pessoas vão conseguir ou não ser viáveis no campo. Porque, assim, aí tem a questão do timinho também, né? Eu fiquei muito feliz aqui com a colaboração com vocês, porque a gente está vivendo um tempo de timinho, né? O pessoal da permacultura não colabora com a agrofloresta e vice-versa, o pessoal da agroecologia diz que os permacultores não produzem alimento, e fica essa implicância besta, porque no fundo é uma coisa muito pequena frente ao desafio que a gente está passando, que é de ser guardião da vida para o futuro. Guardião da vida com V maiúsculo, né? O nosso papel é esse. Nós somos animais e na sucessão ecológica, se a gente estiver fazendo nosso papel direito, depois da gente tem que vir mais vida e vida melhor do que a nossa. E a gente não está fazendo isso, né? Então, fiquei feliz aqui com a colaboração e nesse capítulo eu falo exatamente sobre isso. Assim, olha, a gente não tem que ter um time baseado em práticas agrícolas. Nós temos que ter uma pertença inquebrável ao território, porque isso vai trazer na gente uma vontade de cuidar dele. A gente cuida da saúde do território, o território devolve com possibilidade de viabilidade econômica e com saúde para a gente, e nós vamos usar as ferramentas que estão disponíveis para tornar o território melhor, mais saúde, mais biodiversidade, mais água, mais espécies, né, de fauna, flora, silvestre e doméstica. E eu fiz esse aviso porque muita gente pensa em fazer a transição e faz ela estudando os sistemas de produção. E tudo bem, isso é muito bom. Mas a gente tem que estudar a propriedade como um sistema integral. E aí tem um último aviso sobre planejamento, né? As pessoas, principalmente mais à esquerda, ou talvez mais dentro do socioambiental, ou da ecologia, elas têm um romantismo muito grande com a questão da preservação. E a gente precisa, na verdade, planejar o financeiro junto com o ecológico. O lucro que a gente tem numa propriedade que é ecologicamente ética é um lucro que ele vem do aumento da biocapacidade. E a gente precisa aprender a fazer isso sempre. Porque se a gente vai para um lugar com o romantismo de eu vou comprar um pedaço de terra para preservar ele, você vai tirar do bolso para preservar o lugar. O lugar tem que se pagar. Só que o lugar tem que se pagar não significa grão, não significa agrotóxico, não significa monocultura. O lugar pode se pagar de formas muito ricas, muito mais ricas do que só o dinheiro. Turismo de base comunitária, educação, produção com ética ecológica, produção agroflorestal, agroecológica, pecuária, ou silvopastoril, que junta o melhor dos dois mundos, né? Então, assim, as pessoas estão indo para o campo sem um plano de negócio, um plano de viabilidade, sem um estudo do que a propriedade pode render para elas. E aí, quando elas quebram, ou elas colocam a culpa na abordagem ecológica, que é muito comum. Isso aí não dá certo, eu já tentei, quebrei e não dá certo. Na verdade, não é porque a ecologia não dá certo, é porque ela tentou sem um plano de negócio, ela tentou sem se organizar, ela tentou de forma reducionista, né, uma forma mais estreita. Ou o outro lado que acontece é o seguinte, a pessoa tem uma estafa e ela passa a se sentir, como diz aí em Minas, o cocô do cavalo do bandido, porque como é que eu falei se o negócio é tão bom, como é que eu errei? Como é que eu não dei certo? Como é que eu fali se o negócio tem tanta abundância, como é que eu fali? Né? Então, os avisos de planejamento, eles estão desde essa questão catastrófica de incêndios, secas muito longas, enchentes, até a questão financeira também, né? Enfim, imagina, você vai tirar uma família de um lugar, vai tirar não, a família se propõe a sair de um lugar e viver em outro. Cara, tem que ser com muita responsabilidade. Imagina, é uma coragem absurda, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir dar fomento de comunidade, de planejamento, de preparo, de gente dando a mão, não, velho, vamos junto que vai dar certo, né? Mas sem romantismo, porque o romantismo ele faz a pessoa fritar, né? Quando dá errado, a pessoa deprime, né? Perfeito. E, cara, tem uma coisa aqui que eu acho interessante, assim, da gente discutir, que a gente tem percebido que tem perfis muito diferentes de pessoas que estão migrando para o campo e estão buscando coisas diferentes, objetivos diferentes, estão em situações de vida diferentes também. Então, essa coisa, por exemplo, da gente não olhar para a terra simplesmente como uma área de cultivo agrícola, cara, isso é perfeito, as pessoas precisam entender isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de agrofloresta,
sempre vem aquela pergunta, mas é viável? Dá dinheiro? Pô, e por que toda agrofloresta tem que ser viável economicamente e tem que dar dinheiro? Porque dependendo do que a pessoa está buscando, da fase de vida dela, né? Se ela já tem uma segurança econômica, está aposentado, está buscando produzir o próprio alimento para ter lazer, cuidado, manter o sítio bonito, esteticamente bonito, né? São buscas diferentes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você enxerga, talvez de forma estratégica, diferentes perfis de pessoas que estão indo para o campo, e como que essas pessoas com perfis diferentes, busca diferente, deveriam se planejar para poder alcançar esses objetivos tão diversos, né? E essa tão sonhada autonomia no campo. No livro, Lucas, eu apresento um conceito que eu venho chamando de digital de complexidade. A gente usa a digital do dedão, né, como um sistema de identificação, porque somos 8 bilhões no mundo e não repete nenhuma. Então, quando a gente junta a necessidade econômica, ou a condição econômica, as características de um ecossistema, né, o território, e a cultura de uma família, essa complexidade que se dá ali naquela junção dessas três dimensões, ela não se repete em lugar nenhum do mundo. E a gente precisa, daí a necessidade de livros, bibliotecas em casa, estudo, muita conversa, porque a gente precisa conseguir protagonizar um caminho que é único. A pessoa pode e deve estudar com você, mas ela não deve tentar copiar o Lucas. Porque o Lucas teve um histórico de família que é único, o Lucas teve um histórico com aquele território que é único, o Lucas tem um... Entende? Então, a gente precisa começar a partir de um reconhecimento de necessidades diferentes, de condições diferentes. Eu concordo muito com você que a viabilidade ela é só uma das dimensões. Mas tem uma outra questão que você colocou, que é o seguinte: buscar um pouco de autonomia, um pouco de autorresponsabilidade nos sistemas alimentares deveria ser para todo mundo. Tudo bem, você não precisa de uma agrofloresta para viver, mas você precisa de um pomar, você precisa de uma horta, você precisa saber de onde vem seu alimento e você precisa praticar um pouco. Né? Um pouco, e é isso. Você precisa praticar a subsistência com a mesma responsabilidade. Eu, às vezes, falo para alguns clientes, falo assim, você precisa montar um plano de subsistência. E, normalmente, e paradoxalmente, a maioria das pessoas que eu recomendo fazer esse plano são as pessoas que não precisam do sistema de produção para viver. Porque eu quero mostrar para elas, a partir de um plano de subsistência bem elaborado, que elas vão comer melhor, vão viver melhor, vão ter mais saúde, vão ter mais conexão familiar, se elas tiverem um plano específico e que elas vão trabalhar em cima e que sempre vai sofrer alguma alteração para sair da dependência do supermercado. Cara, o supermercado e a geladeira acabaram com a cultura alimentar. Então, a subsistência ela pode e deve ser vista como uma coisa almejável, como uma coisa nobre, sabe? Olha, eu produzo parte do meu alimento e saber quanto, 30%, 40%, né? E outra coisa, dentro do alimento, caloria, nutrição e sabor, né? Essa é a ordem que a gente vai assegurando, vai construindo segurança alimentar, né? Então, pô, se você está num lugar que tem uma casa solta, um terreno, uma chácara, um sítio, cara, não é temperinho só mais, velho. Você já tem a obrigação de ter milho, de ter uma mandioca, ter uma abóbora, ter uma batata, sabe? Talvez medos de galinha, né? Só que assim, como você colocou, o desenho da propriedade, ele vai estar de acordo com isso. Se a pessoa não precisa do sistema de produção para viabilidade econômica, ele tem que ser reduzido para a demanda alimentar dela. Uhum. Se ele for superdimensionado, ele vai dar problema. Ele tem que ser dimensionado para a cozinha dela. O que você gosta de comer, como é que você gosta de viver, quantas horas você consegue cuidar, tem saúde para cuidar, não tem, vai botar funcionário, não vai. E aí a coisa é montada em cima daquilo ali, né? E outra coisa é o seguinte, tem gente que precisa do dinheiro vindo do território e ainda assim não vai ser produtor primário. Uhum. Vai ser um artista, vai ser um professor, vai trabalhar com logística, com comércio, com eventos, com cultura, né? Isso é uma outra loucura da galera, achar que todo mundo que vai para o campo precisa ser produtor rural. Então, viagem. Cara, o campo sempre produziu mentes brilhantes, uhum. Né? Metalurgia,
astronomia, medicina, saneamento, carpinteiro, exatamente. O campo sempre foi riquíssimo, né? Não, perfeito isso, cara. Isso aí que você está falando, eu acho que é tirar um peso das costas das pessoas que estão indo para o campo. E tirar uma venda que está nos olhos de quem está indo para o campo, que está todo mundo ainda indo com essa mentalidade de que se eu estou indo para o campo e eu tenho que viver dele, eu tenho que gerar renda, eu preciso ser produtor. Né, cara, isso aí é tirar a algema mesmo, é tirar o peso das costas, assim, e abre muito a cabeça para um universo de possibilidades, cara. Porque é isso, a gente enxerga o campo como esse universo de possibilidades de geração de renda, né, de múltiplas fontes de renda, cara, a gente transcende qualquer tipo de barreira. E eu vou te falar, viu, Eurico, isso aí, cara, foi uma coisa que eu, na prática, na minha vivência, no meu retorno para o campo, eu demorei a perceber que eu não precisava só viver como produtor rural, que a minha renda não precisava. E às vezes eu me culpava por isso. Entendeu? Até que eu percebi e falei, peraí, mas quem é que está colocando isso nas minhas costas? Quem é que está colocando esse fardo nas minhas costas? Se eu sou um ser inteligente, né, e que pode buscar outras possibilidades, outras fontes de entrada, eu sou muito mais do que não é assim diminuindo o produtor rural, né? Mas eu sou produtor rural, mas eu não preciso ser só o produtor rural. Eu posso ser um professor, posso ser um educador, eu posso ser um prestador de serviço. A minha propriedade pode ser uma sala de aula, pode ser um local para lazer, para retiro, para caminhada, né? Pode fazer tantas coisas, cara. Isso aí foi uma virada de chave mesmo. Eu abordei isso no livro, né? Nesse capítulo que eu falo da digital de complexidade, eu falo exatamente isso aí. Eu conto até uma história do meu filho, né? Que o meu filho, ele reclamava para mim que ele tinha dificuldade de falar na escola o que eu era. Porque ele falou assim, pai, eu não consigo falar o que você é, porque eu falo tudo que você faz, ninguém acredita que você faz tudo isso. Então, sabe? Então, assim, isso aí, cara, o campo, bicho, ele tem umas coisas muito malucas. Olha só, tem um monte de gente construindo um monte de cabana e sonhando com Airbnb. Airbnb é uma empresa transnacional. Olha que loucura. A gente está submetendo o território para o lucro de uma empresa transnacional. Tá todo mundo, eu vou criar renda com Airbnb. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontece quando todo mundo num bairro rural começa com o sistema agroflorestal. O preço da banana e da mandioca vai lá no chão. Porque todo mundo planta para começar o sistema florestal. Então, naquela região, banana e mandioca vai saturar. Né? Aí, o pessoal começou a beneficiar. Não, mas o meu Airbnb tem ofurô na varanda. Tem, né? Beleza, mas daqui a pouco vai ter um monte que vai ter também. Né? Aí eu fico pensando assim, cara. Imagina, cara, se você tem uma cozinha e uma família que consegue viver como a gente vivia, sei lá, eu vivi isso na minha infância, né? Mas vamos botar aí 70, 100 anos atrás. Não sou tão velho assim não, tá, gente? Foi uma condição especial que eu vivi na minha infância lá. A gente não tinha geladeira no começo, né? Então, cara, tinha carne de lata, tinha carne de sol, tinha muito fermentado, tinha queijo, leite, manteiga, iogurte. Né? Embutido, o fogão a lenha, cara, defumando um monte de coisa ali em cima, sabe? Então eu imagino assim, cara, imagina você alugar uma cabana que tem uma pequena horta, um pequeno pomar e umas galinhas por um tempo longo, 6 meses a 1 ano. A pessoa vem para testar a vida no campo. Pô, 300 milhões de vezes melhor do que um Airbnb, cara. Você está incubando vidas no campo. Aí, uma outra viagem que eu tenho, imagina, cara, pegar uma cozinha dessa que funciona sem geladeira, igual era antigamente, e a pessoa receber as pessoas para aprender a beneficiar produtos sem geladeira. Vamos aprender a beneficiar de novo. Desidratar, fermentar, salgar, defumar, sabe? Cara, qual é o maior desafio que está todo mundo passando? Todo mundo precisa aprender a beneficiar para agregar valor, tempo de prateleira. E aí, cadê a criatividade da galera? Cara, a gente tinha uma dieta riquíssima, bicho. Né? A gente comia, um monte de tipo de linguiça, de presunto. Cara, era muito rico a cozinha da minha avó. Então eu fico imaginando assim, cara, pessoas multitalentosas, compartilhando saberes, viveres, vivências, sabe? Um monte de coisa. E assim, ó, eu sofri muita pedrada, Lucas, por trabalhar com curso e ter uma vida presente no digital. E é sempre a mesma coisa, o cara ensina isso aí, mas ele não vive disso. E eu falo para as pessoas, não, ao contrário, eu ensino isso e eu vivo disso, só que eu não vivo exclusivamente disso.
Então, a grande diferença é que quando a pessoa vem, eu falo assim, olha, qual que é a nossa ética? Ó, eu estou te ensinando isso aqui. Isso aqui é possível fazer X, Y, Z. Disso aqui eu tiro tanto. Agora, a minha vida, eu tenho curso, eu tenho consultoria, eu tenho outra coisa. Se você tem talento para ensinar, tem essa possibilidade para você também. Se você É uma só quer coisa não tá ser separada da outra, né, cara? Isso que... Não tá. Perfeito. Mas a gente tem a obrigação de dizer de onde vem o dinheiro. Sim. E de onde vem a mão de obra, porque, e eu não gosto nem do termo mão de obra, né? De onde vem a capacidade de realizar o trabalho na propriedade. Por quê? Se a gente tem uma propriedade que recebe muito curso, muito estágio, voluntariado, a pessoa visita os sistemas ali, ela vai se cobrar de ter os sistemas dela no mesmo padrão. E às vezes ela não tem o mesmo capital social de pessoas para ter parceria com ela, entende? Então, assim, o problema que eu vejo dos cursos não são os cursos. São alguns profissionais que não são transparentes com todas as dimensões que estão envolvidas ali. Porque, na verdade, cara, se você chega no lugar e o cara fala assim, não, mas aqui eu tenho turismo também, de base comunitária e educacional, eu tenho os cursos presenciais, eu repliquei o presencial no digital, e eu tenho esse sistema aqui, eu entrego tantas caixas. Daqui a contabilidade é essa, dali a contabilidade é tal, dali a contabilidade é tal. Aí o cara olha aquilo e fala, caramba, tem tudo isso para eu pensar? O cara não sai dali pensando só em plantar, ele sai dali pensando na propriedade. Fala, pô, então tá, eu posso trabalhar com turismo, eu posso trabalhar com isso, posso trabalhar com aquilo. E é igual o Lucas está falando. É tirar um peso das costas, porque o cara fala, pô, não, peraí, velho, então tem espaço no mundo para eu ser eu. Eu não preciso ser eu não preciso repetir o cara de novo, né? Isso aí é fundamental. Isso aí. E o cara passa a enxergar a propriedade como uma mina de ouro, né, cara? E ao mesmo tempo bota a responsabilidade em outro lugar, né, cara? Que é pense um pouco mais antes de começar a realizar ações, né, cara? Pesquise, vai atrás, né? Muitas consultorias que a gente dá, a gente entra nesse aspecto aí da subsistência, por exemplo, e fala com a pessoa assim, não, nós vamos planejar a sua dispensa. Primeiro que não existe dispensa mais, né? Mas nós vamos planejar a sua dispensa. As pessoas estão tão deslocadas da realidade, cara, que elas falam assim, não, mas eu não sei quanto de feijão eu consumo no mês. Faz aí o básico, né? Faz o que você faria para você. Tipo assim, cara, eu não sou você. Eu recebo visita, eu não sei quantas visitas você recebe. Pega a conta do supermercado, pelo menos, e olha quanto que você está gastando. Ah, não tenho isso. A pessoa está tão deslocada da realidade do que ela consome que ela não sabe nada, cara. Não sabe o que ela come. Ah, eu gosto de tomate, mas o quê? Um por dia? Você come... Você faz suco de tomate? Como que você gosta de tomate, né, cara? Assim, é muito deslocado mesmo da realidade. E entra nesse outro aspecto que você falou, de uma miríade de opções, né? O Joe Salad fala muito o açougueiro, o padeiro e o fazedor de vela, né? Antes no campo tava todo mundo, cara. Todo mundo tava no campo. O açougueiro, o padeiro, o marceneiro, o carpinteiro, o ferreiro. Essas pessoas estavam, como você falou, no campo para o campo. Hoje não tem mais essas pessoas, né? Isso tudo está industrializado e no campo ficou só quem está produzindo o alimento primário e essa pessoa perdeu a capacidade de processar. No Brasil nem nunca teve, né? Com o histórico de colonização nosso, que a gente era proibido de beneficiar as coisas, né? Então, assim, a gente vem de uma trajetória onde até quem está no campo há mais tempo está deslocado dessa realidade. E aí você entra um pouco no que você falou, que você traz no livro das riquezas, né? As várias formas de riqueza, como você gerar outras riquezas além da renda. Você tem essa possibilidade, e eu queria que você falasse, além disso, estou me estendendo, né? Mas um pouquinho também da questão de por que você acha que quem não é rural tem mais chance, né? Você aborda isso no livro, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Por que quem não está no campo pode ter mais chance de se dar bem no campo do que quem já estava lá, né? Ô Fábio, essas coisas elas estão todas interligadas, né? Repescando aqui o lance da responsabilidade no planejamento, tem um trecho do livro que eu compartilho uma maneira, né, de olhar as coisas, que é o seguinte, você está pensando em fazer um negócio rural? Faz o seguinte, procura alguém que tem um negócio parecido com o que você quer fazer, que já está sobrevivendo há 10 anos, que tem renda, que ganha bem e tem qualidade de vida. Aí o último teste final é o seguinte, chega para essa pessoa e pergunta se ela quer que os filhos fiquem ou se ela já tem filhos se preparando para ficar. Se ela não tiver, é porque tem alguma coisa errada. Então,
independente do que seja, agro-silvopastoril, combinação de vários empreendimentos, café, com suinocultura, com seja o que for, procura alguém que está conseguindo viabilizar um negócio há 10 anos, já passou por crise, já passou por seca, já passou por incêndio, visita aquela propriedade, o que aquela pessoa tem? Quais são as qualidades que estão ali? Ela vai te ensinar algumas coisas que o curso não ensina. E não é maldade, é porque o curso ele é feito para ensinar a prática. O curso é difícil você passar tudo no curso, né? Então, essa dica é uma dica muito importante. E ela, aí eu extrapolo isso no livro, porque eu falo um pouco da necessidade da gente controlar o financeiro e tal, mas eu falo um pouco de um desafio muito grande do nosso tempo, que é o seguinte: os nossos negócios que funcionam com ética ecológica, eles precisam ser viáveis na economia vigente, que é a capitalista, e precisam se preparar para uma outra economia, que não existe ainda. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, fazer venda direta, beneficiar produto, agregar valor, tempo de prateleira, e, ao mesmo tempo, a gente precisa começar a descobrir quem são esses profissionais que você estava citando, que sempre estiveram no campo. Quem é o carpinteiro, o marceneiro, quem é o padeiro, quem é o cara que faz a vela. Ah, Eurico, mas não tem essas pessoas aqui na minha região, não. Ah, não tem? Então tá ótimo você começar a plantar elas também. Porque Pode a gente virar precisa um também, né? Isso, porque a gente precisa o campo, em várias iterações de várias civilizações, a vida rural ela não era simplória, igual as pessoas nos fazem acreditar. O campo sempre foi lugar de pessoas eruditas, exatamente porque o cara precisava fazer muita coisa e bem feito. Uhum. O campo era de lugar. O cara que entendia de engenharia, de construção, de agronomia, sabe? O campo sempre. Mecânica, elétrica, é É impressionante mesmo a complexidade de habilidade que os caras tinham. isso. E aí, cara, a gente precisa, com essas pessoas, passar a nos perguntar como que eu posso ser útil para a minha região. Porque, assim, a gente não pode estar funcionando só. A gente precisa fazer na casa do ferreiro o espeto ser de ferro também. Pode ser de pau, mas tem que ter de ferro também. Por que eu estou dizendo isso? Porque as comunidades que são resilientes são as comunidades que funcionam com base em vários tipos de capital. Às vezes tem mais de uma moeda, às vezes os caras funcionam. Por exemplo, o caderninho e a troca de serviços numa comunidade rural é uma moeda alternativa. É você não precisar do real. Se você tem um caderninho, ó, o Lucas veio aqui e comprou tal coisa. Aí, em vez de pagar aqui, ele vai dar não sei quantas mudas para o outro fulano de tal e tá pago. Isso é moeda alternativa. Então, o desafio que a gente tem hoje é que a gente precisa ter sucesso dentro da economia capitalista e a gente precisa, ao mesmo tempo, começar a criar outras economias de troca, de dádiva e tal. Porque essas várias pessoas que funcionam no campo, com vários talentos, com várias habilidades, o tecido social, a comunidade, ela fica mais forte quando a gente tem créditos e dívidas que reforçam o tecido social. Então, é bom que eu deva um pouco para o Lucas, porque isso significa que no mês que vem eu tenho que visitar ele. É bom que eu tenha ajudado o Fábio numa situação que ele estava precisando e que ele não estava conseguindo resolver sozinho, porque depois pode ser que o Lucas precise e a gente vai junto lá e quebra um galho para ele. Então, quando a gente lida só com o dinheiro do Estado, a gente acha que dever é sempre ruim. Mas quando a gente começa a funcionar com troca de serviço, com caderninho, com dádiva, as dívidas são naturais do fortalecimento dos relacionamentos. Eu só sei que a pessoa é confiável quando ela me deveu e depois ela me pagou. Eu só sei que o lugar que eu estou é um lugar confiável porque quando eu precisei de ajuda teve gente que me estendeu a mão. E isso, cara, a gente não aprende dentro da economia vigente, porque o capitalismo não ensina isso. O capitalismo ensina assim, ó, ganha dinheiro para pagar por tudo. E tudo bem, a gente precisa funcionar nisso aí, beleza. Mas isso não significa que a gente não pode ser flex. Vai funcionar de outro jeito também com os vizinhos, entendeu? Senão, cara, você chega na roça e não tem dinheiro que paga uma galera para te ajudar a apagar o incêndio, né? E esse tipo
de comércio, né? De troca, cara, isso não existe com a moeda vigente, né? E é o que você falou, cara. Esse dinheiro é do Estado. Então, dever o banco, dever o Estado é ruim mesmo. Eu não reconselho ninguém, não acho que, né, deve ser um caminho para buscar um território, nem nada, mas você dever outros, né, cara? A gente tem aqui, eu, Lucas e mais alguns agricultores, a gente tem um grupo de mutirão, cara, que assim, nunca a gente faria o que a gente faz num dia de mutirão. Jamais a gente conseguiria contratar alguém para fazer tarefas tão diversas, tão importantes, né? Então, assim, a gente tenta divulgar isso, cara, mas esse é o tipo de coisa que você começa a perceber na hora que você começa a conviver também, né? Então, acho que o livro é importante por causa disso. A pessoa entra ali e percebe que tem outras formas, né? E isso é importante ver um horizonte maior do que o que a pessoa está acostumada, né? Senão ela chega na roça assim, chega lá, contrata alguém para trocar a lâmpada, toda vez que o chuveiro queima, a bomba queima, o cara não aprende nem emendar um fio. No final, o cara tá falido, cara. Não é nem porque bem isso. a produção não deu certo, é porque ele é completamente incompetente em qualquer outro aspecto, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer que as pessoas tenham sucesso no campo em todos os aspectos, né? Muito bom. O lance o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até não saber porra nenhuma. Cara, mas essa questão do o grupo de mutirão, por exemplo, né, é uma forma de uma economia alternativa, de troca de trabalho, e foi muito interessante porque quando a gente começou esse mutirão aqui, era uma coisa meio de evento. Ah, vai ter um mutirão na casa de fulano, vai quem quer, chega quem quer, a hora que quer e tal. E aí isso não se sustentou ao longo do tempo, acabou encerrando. E a gente ficou algum tempo parado. Depois a gente decidiu retomar, mas com um compromisso mesmo econômico dentro do mutirão. Então, se eu trabalhei na casa do Fábio, se eu contribuí lá ele tem uma dívida comigo. Então, é impressionante como que se criou uma responsabilidade muito maior dentro do grupo. A gente já vai para 2 anos, eu acho que a gente está firme mesmo com esse grupo, e é interessante que não são só agricultores jovens. Então, o pessoal mais antigo também aqui do meio rural está participando do mutirão. Então, o mutirão ele não só compartilha essa parte do serviço, da prestação de serviço, da mão de obra, né? Mas compartilha conhecimento, aprendizado. Então, a gente vai, por exemplo, na casa do Zezé, do Zé Martins, que é uma pessoa de 80 anos, que determinadas tarefas ele já não consegue fazer mais pela limitação física. Então, no mutirão, eu, Fábio, o pessoal que é mais jovem, a gente pode fazer aquelas tarefas que o Zezé não consegue fazer. Mas quando ele vem aqui na nossa propriedade, ele é um poço de conhecimento, de habilidade, sobre ferramentas, sobre maneiras, sobre bota todo mundo para cima, cara. Cara alto astral, né? Então você compartilha essa vontade, né? Sobre ritmo, sobre rendimento, né, cara? Sobre resiliência. Então, isso é muito interessante. Inclusive, ele tem 80 anos, né? E ele estava falando negócio da geladeira. Ele sempre conta um caso de um senhor que ele conhece, que já tem mais de 100 anos, e ele pergunta para ele qual que é o segredo de viver tanto. Aí ele fala que é não fumar, não beber e nada de geladeira. É o segredo dele para viver tanto tempo. E aí, cara, para a gente poder assim, firmar essa coisa da autonomia, criar essa autonomia no campo, parece que quando a gente fala assim de poder produzir o nosso alimento, a base do que a gente precisa para sobrevivência, alimento, água, moradia, questão econômica, parece que é um negócio muito distante, né, cara? Quando a gente fala isso, muita gente, pô, mas isso é muito ideológico, é muito distante da realidade. E aí a gente para pensar que você viveu isso quando era criança, seu avô viveu isso, e a gente escuta, por exemplo, as histórias do Zé Martins, que tem 80 anos, o Zé Martins viveu isso aqui. Então isso foi há poucas décadas que nós rompemos com essa autonomia, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da economia, da autonomia no campo, cara, mas eu queria que você fizesse também um paralelo sobre o romantismo, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar essa autonomia, existe ainda muito romantismo. Então a gente vê muitas pessoas indo para o campo com esse romantismo, mas não quer alargar a mão do conforto. E aonde que o conforto conflita com essa autonomia, ou se é possível a gente gerar hoje essa autonomia no campo, mantendo esse conforto, né? A gente precisa voltar aquelas dificuldades do passado para ter essa autonomia,
ou a gente consegue ter essa autonomia com mais conforto, com mais habilidade, com mais tecnologia, entendeu? Ô, Lucas, tem uns trechinhos assim, né, de algumas coisas que meu avô no livro, e uma lembrança que eu tenho muito, muito firme dele, assim, né? A gente andava às vezes com um carrinho de mão, ou com um cavalo puxando uma charrete, uma carroça, procurando os lugares, né, que tinha cupim no pasto. E aí, ao mesmo tempo, né, a gente colhia a terra de cupim, e aí ele falava assim, em voz alta, né? Eu fui entender isso anos depois, né? Ele falava assim, esse pasto está precisando de descanso. Porque se tem muito cupim, porque está faltando matéria orgânica no solo, né? E aí a gente pegava ali o cupim e tal, botava na carroça, no carrinho de mão, depois a gente quebrava aquilo com as costas do enxadão, assim, fazia um pozinho, passava na peneira e tal, e guardava, cara, milho, feijão principalmente e tal, né? Então, assim, a colheita do ano, o dimensionamento da comida e o dimensionamento do que ficava de semente para a próxima, né? Então, assim, quando na minha infância a gente passou um período que não tinha carro, o ônibus a gente não sabia que hora passava, era 7 quilômetros de estrada de chão para talvez conseguir pegar o ônibus naquele dia. Então você tinha que ir com a marmita 7 horas da manhã para o ponto, que na verdade não era um ponto, era a beira de uma estrada, de chão, e para ver se o ônibus passava ou não. Então você levava comida porque você ficava o dia ali sem saber se o ônibus ia passar. Aí passava o ônibus, você ia para a cidade, pegava algumas coisas e voltava. Então, essa distância criava um outro tipo de pessoa. O dimensionamento da cozinha, do plantio, a abundância, sabe? A gente matava frango para comer praticamente, era um frango por dia, né? Não tinha condição de ser mais fresco, você pegava ali no dia. Inclusive, a minha avó, que me ensinou que eu não ia conseguir ser vegetariano. Porque ela falou assim, meu filho, pega aquele frango ali. E eu era criança, né? Eu falei assim, pra quê, vó? Pra gente comer. Ah, não, vó, não vou pegar, não. Ah, não vai pegar, não? Não. Tá bom, não tem problema não. Aí ela ia lá, pegava frango, tal, pegava frango e tal. Aí na hora que eu ia comer na hora do almoço, ela dava um tapa na minha mão. Não, não vai comer não. Comer só o frango, você não vai comer não. Aí, segundo dia, pega o frango, não vou pegar. Aí eu ia comer e ela não deixava eu comer. Quando foi no quarto dia, eu falei, vó, qual que é o frango hoje mesmo? Então, mas era uma vida muito básica, porque assim, não tinha condição de buscar carne no açougue e guardar. Porque não tinha geladeira, depois a geladeira que tinha era gás, não era confiável, podia acabar o gás, a geladeira não funcionava. Então, assim, o risco de um alimento contaminado, de um alimento estragar, era mais fácil você conservar, defumar, enfim, né? Então, assim, eu acredito que a gente pode ganhar muito com o planejamento, a gente pode ganhar muito, cara, com os sistemas florestais, com a agroecologia, porque produzir hoje está sistematizado. A gente produz muito mais com muito menos esforço, cara. Aí, o planejamento rural, a escala de permanência, a permacultura, você saber colocar as coisas umas em relação às outras, você diminui o trabalho por desenho, de propósito, né? Então, eu acredito, cara, que a gente pode viver melhor do que a gente vive hoje, produzindo mais do que a gente jamais produziu, mas a gente precisa aceitar que tem limites. Não dá para a pessoa querer uma vida agrária e um carro do ano, e férias na Disney, e, sabe, essas duas coisas, elas não andam juntas. Então, a pessoa que quer um viver agrário, ela precisa saber distinguir o que é luxo e o que é aconchego. Ela precisa conseguir, sabe, discernir algumas coisas. O que é riqueza e o que é dinheiro. Não são, essas duas coisas não são iguais. A pessoa pode ser muito rica e ter pouco dinheiro, e a pessoa pode ter muito dinheiro e não ser rica. Então, é possível a gente ter um mundo onde o agrário ele é muito mais prazeroso, ele reforça a nossa cultura, os nossos laços afetivos, ele produz mais com cada vez menos insumo, até chegar numa possibilidade que é muito real de ciclos fechados, né? Principalmente com a inclusão animal. Eu bato muito e o pessoal fica puto comigo, mas eu falo, olha, o campo não tem viabilidade sem pecuária, não. Tem que ter pecuária. A maioria do pessoal que está plantando sistema agroflorestal está plantando com cama de frango do agro. Isso não é um adubo bom, não. A gente tem que rever isso aí.
A gente precisa de adubo de boa procedência. Adubo de animal que não está criado o tempo inteiro com antibiótico, adubo de animal que não está o tempo inteiro tomando ivermectina. Imagina, se o animal toma ivermectina o tempo inteiro, como é que aquele adubo vai ser bom? Vai matar as minhocas tudo, pô. Né? Então, assim, a gente precisa avançar nas nossas discussões até de adubo, né? Então, a inclusão animal, ela também traz uma possibilidade de menos trabalho, de mais autonomia sobre os insumos, de uma dieta mais rica, né? De mais atração turística. Então, Lucas, eu vejo um mundo agrário com ética ecológica muito rico, cara. Eu vejo vidas muito prazerosas, mas a gente tem limite. Não dá para fugir do trabalho. Aí é que entra o negócio do romantismo. Não vai resolver tudo com maquinário, tecnologia não resolve tudo, você não vai conseguir contratar gente para fazer tudo o tempo inteiro. Então, assim, é preciso entender que a gente precisa dar o suor também. A gente tem que planejar para esse suor ser só o mínimo necessário, mas sem a dedicação, não vai acontecer. E uma outra coisa que eu tenho falado, que eu abordo isso no livro também, que as pessoas precisam aprender a distinguir. Contato com a natureza não é esse negócio de banho de floresta não, que a galera tá falando aí não. Ou furou na varanda, sabe? Piscina infinita. Isso aí não é contato com a natureza não. Contato com a natureza, na verdade, o que a gente quer dizer quando a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte, a gente está com déficit de intimidade com o território que nos sustenta. E intimidade é igual qualquer relacionamento de longo prazo. Tem a paixão, tem o amor, e tem os momentos que é incômodo e você tem que cuidar. E tem os defeitos que você não gosta e você escolhe ficar. Então, eu vejo uma vida agrária muito rica de experiência, de afeto, de cultura, mas não dá para escapar o trabalho por completo e não dá para querer essa vida numa situação ou num paradigma de mundo de que não aceita limites. Por exemplo, não dá para a pessoa querer ter liberdade geográfica e ao mesmo tempo querer ter um sítio. O sítio é sobre fincar raízes. O sítio não é sobre ficar boiando no planeta. Entende? Então, assim, esses dois mundos, eles têm algumas interseções, mas a pessoa precisa redefinir várias coisas e aceitar vários limites. E também no livro eu coloco uma questão que, para mim, é uma questão difícil para mim, porque a noção de sagrado, sabe? Eu tenho percebido que a gente precisa recuperar o que é sagrado. Pô, tá cheio de crente usando Roundup, você não é temente a Deus? Você vai matar a obra divina? Se Deus botou no mundo, quem que dá o direito de usar veneno em cima daquilo ali, então? Sabe? Você é católico também? Pô, você é católico? Então, peraí, como é que você é católico e tá usando inteligência artificial? Como assim? Né? Então, a gente tem que começar a aprofundar os debates. E essa vida, ela pode ser muito prazerosa, ela tem algum trabalho, mas ela precisa enfrentar limites. No caso específico nosso, né? Cara, a gente tem que trabalhar na sucessão ecológica. Então, a gente também a gente é um indivíduo do sistema do sistema de acúmulo e a gente vai passar para frente, cara, e alguém vai pegar depois, entendeu? Então, até a nossa vida, ela é finita. O que eu realmente quero fazer numa propriedade rural? Quantos anos eu vou ficar ali? Para que eu estou preparando aquilo? Eu fui em propriedades rurais na Espanha e em Portugal, que até hoje, quando um casal jovem se casa, eles fazem um mutirão e ajudam eles a plantar 200 árvores. As árvores são para os netos. Então, assim, tem toda a tecnologia de plantio, os caras estão com trator e tudo, mas o trabalho continua lá, tem que plantar as 200 árvores. Então, assim, algumas coisas a gente vai aceitar limites. Nós não vamos criar um mundo maravilhoso onde a tecnologia resolve tudo no campo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos criar um outro mundo que tem umas riquezas que são inimagináveis para quem está nas cidades e para quem acha que o campo é coisa de gente simplória. É uma vida, assim, anos-luz na frente, em termos de qualidade, de saúde, de contemplação, de intimidade com o território, né? Então a gente tem que decidir o que a gente quer. A gente quer um mundo sem limite? O mundo sem limite é o capitalismo, o mundo sem limite é o transhumanismo, o mundo sem limite é querer estourar 2 bombas atômicas, cada um numa ponta lá de Marte, para poder ver se a Marte volta a ser habitável, né? O mundo sem agricultura industrial, né? De alta precisão, cara. Entende?
Esse é o mundo sem limite. Agora, o mundo com limite é você criar abundância apesar de aceitar os limites. Olha, eu tenho esse quinhão de terra aqui e aqui eu vou criar o que eu puder, mas o meu quinhão é isso aqui. E eu tenho que me agarrar com ele e fazer ele funcionar, né? Muito se fala eu quero meu terreno para entrar na dinâmica de atender, né, a população e levar meu alimento para a cidade e tudo, mas o cara, quando ele está pensando nisso, ele nem pensou no que ele vai comer primeiro, né? Ele nem sabe se o território dele tem limite para conseguir sustentar ele, mas ele já está pensando no sistema de produção para tratar do mundo inteiro, né? Tipo assim, cara, calma, vamos resolver os problemas ao longo do tempo, né? E entra naquilo que você falou, né? Vamos garantir as nossas áreas essenciais, primeiro o que é essencial, depois o que é cômodo, depois a gente vai expandir isso para todo mundo, né? Isso é muito importante e muita gente pula, né? Todas essas etapas, vai direto lá na frente. Isso tem que gerar sustento para eu conseguir estar na Hilux, né? Montar minha sauna, montar minha piscina, não sei o quê, mas nada está garantido, né? Só a geração de renda. E aí ele entra na parte de ter que produzir para gerar renda e cai no industrial, né? Vou trazer insumo, vou ter minhas áreas de semente, vou começar a produzir silagem. No final, o cara entrou com uma ideia boa, mas caiu no mesmo buraco de sempre, né? De que todo mundo está caindo. Eu fiz um trabalho, tem 1 ano e meio já mais ou menos, fiz um trabalho que tal, tinha um grupo de famílias, de senhoras e tal, que estava comprando uma propriedade rural, e eu estava facilitando ali um curso para eles e tal, junto com uma equipe de outras pessoas também, inclusive que não são da minha equipe não, eu estava numa equipe com várias pessoas, né? E aí tinham 10 pessoas, cara, classe média alta de Florianópolis. Cara, você tem noção quanto que é a conta de supermercado dessa galera? Ninguém ali gasta menos de 2 pau. Não, ninguém ali gasta menos de 2,5 pau. Se bobear é por quinzena, não é por mês não, cara. Entende? Aí eu falei, gente, vocês têm noção que se juntar essas 10 famílias e vocês dedicarem metade do que vocês gastam no supermercado, vocês conseguem pagar um agrônomo e 2 pessoas por período integral para produzir alimento para vocês? Eu acho que isso aí tá até um pouco fora da realidade hoje de quem mora em São Paulo em condomínio, cara. Eu tava conversando com o pessoal, assim, classe média em São Paulo, morando em condomínio, custo de vida mensal com escola, comida e tudo, é cerca de 30 mil que os cara gastam, né? Não, tá falando só da conta do mercado, né? Só da conta do mês, só do supermercado, né? Só o mercado. Só o mercado. A conta do. E assim, ó, eu chuto que é. Isso porque o cara come fora, né, velho? Não, então, eu chuto que é de 3 a 5 mil, pelo menos, tá? Uhum. Mas assim, a disparidade que eu tô querendo colocar aqui pra gente, assim, a provocação do Lucas foi muito boa. Como que a gente consegue coadunar o melhor de 2 mundos? Cara, a gente não governa nem o dinheiro que a gente gasta, cara. Imagina, 4 famílias, o que elas gastam no supermercado, elas podem começar a pegar metade disso aí e botar no produtor. Depois elas podem pegar 2/3, até chegar numa situação onde elas compram muito pouco no supermercado e tem quase tudo vindo de uma produção direta. Perfeito. Isso é resiliência. Por quê? Se tiver um colapso na cidade, passaporte climático, passaporte sanitário, tsunami, sei lá, enchente, igual aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2024, o supermercado fechou. Você não sabe quem é o dono do supermercado e você não tem onde bater na porta, o cara não está nem aí para você. Ele provavelmente, inclusive, está morando num lugar que não tem risco nenhum. Agora, se você desenvolver uma relação direta com o produtor, no momento da crise, o produtor não consegue dormir sem pensar em todo mundo que ele alimenta. Essa relação, ela traz uma segurança insubstituível. Porque o cara sabe que aquelas pessoas estão lá esperando o alimento que ele precisa levar. Essa é uma relação direta que as pessoas não entendem. Então, nessa construção do melhor dos 2 mundos, da resiliência, de criar economias alternativas, cara, se as pessoas que hoje estão nas cidades começassem a pegar só o dinheiro do supermercado e financiar um agricultor, uma agricultora, fazer uma compra direta e priorizar só isso aí já é revolucionário. Porque isso cria um vetor, essa pessoa começa a conhecer o campo, ela começa a querer ir lá. O produtor se sente responsável, então ele não deixa de entregar. Numa situação de crise, a gente tem a possibilidade, inclusive, da clandestinidade, da dissidência.
Ó, se os caras estão produzindo leite, desculpa aqui o meu linguajar, foda-se, eu vou lá comprar do tiozinho porque eu conheço ele, eu conheço a vaca dele, eu vou lá e compro o leite dele lá na mão dele lá e pago em dinheiro, ninguém vai ficar sabendo e ninguém vai tirar o leite que eu quero tomar. Então, até a nossa capacidade de ser teimoso, dissidente, de ser subversivo, ela passa por uma relação direta com quem produz nosso alimento. A gente precisa estar colado, cara, com o produtor. E a gente não está. Uhum. É interessante, né? Que isso é um pouco do princípio da CSA, né? O movimento da CSA, ele surgiu exatamente com essa preocupação das famílias com o alimento que ela está consumindo na casa dela, com a segurança, né? Com a garantia que esse alimento vai chegar e para criar essa relação direta com o produtor, né? E mais do que criar uma relação, você assumir parte da responsabilidade, né, cara? Isso é a virada de chave, né? Que não adianta nada o cara falar assim, então eu vou transformar minha conta de supermercado numa conta do agricultor. Mas se ele não tiver uma responsabilidade naquilo, e for ir atrás e dividir parte da responsabilidade com o cara, a gente não pode também jogar tudo nas costas do cara que está produzindo alimento, né? Quem está comprando tem que ter essa responsabilidade. E muita gente foge disso, né? Não, eu quero ir lá e eu quero comprar. Eu quero a dinâmica não muda, né? Ele só muda onde ele está comprando. E o que tem que mudar é a dinâmica. Ele tem que parar de comprar, ele tem que começar a participar. Ele tem que ir na roça, ele tem que ajudar. Se o carro do cara der problema, ele pode ir lá buscar, né? Por que um desses 10 caras não pode ir lá e fazer o trajeto? Tem que ser o agricultor que tem que levar, né? Então, eu também acho que essa discussão tem que ir muito mais profunda do que a gente consegue abordar aqui hoje, mas eu acho que a gente falou bem. Mas, Fábio, eu queria te agradecer, porque realmente, assim, o jeito que eu coloquei ficou um pouco simplista, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a partir desse relacionamento direto, sim, esse afeto cresce. E a pessoa que é babaca, ela vai ser eliminada. Mas esse comentário que você fez, ele é muito importante, porque a gente precisa entender, e principalmente as pessoas que estão no lado mais anarcocapitalista, o pessoal da escola austríaca, o pessoal acha que o mercado resolve tudo, e isso é maluquice. A gente precisa entender o seguinte, as relações diretas, elas são uma porta aberta para o afeto, para a responsabilidade mútua, que é isso que você está trazendo, que eu acho que é fundamental. Então, não é só, a partir do momento que você convive muito tempo com o produtor, não é mais só uma relação comercial, é uma relação de responsabilidade, de ética, de apoio mútuo, né? E assim, eu vejo essa relação como como é que eu vou dizer, um conduíte, porque assim, muita gente vai ter que sair da cidade, cara. As cidades, o Lutzenberger falava isso já há 40, 50 anos atrás, as cidades são ecossistemas artificiais mantidas por combustíveis fósseis. E a gente sabe que os combustíveis fósseis, por definição, são finitos. Vai ficar cada vez mais caro e menos acessível. Então, as cidades extremamente populosas e verticais, elas vão precisar ser esvaziadas. Esse conduíte de relação direta com o campo pelos sistemas alimentares, ele vai ter uma capacidade de assentamento de pessoas muito mais eficiente que qualquer programa de governo. Porque ele é baseado em cultura, em afeto, em ajuda mútua, ele é baseado em anos de relação, quando essa relação direta com o campo existe. Né? Então, eu acho que isso que você colocou, eu te agradeço por ter trazido isso. Não é só comprar direto do produtor, é desenvolver um relacionamento de ajuda mútua para assegurar a soberania alimentar e os sistemas alimentares. Obrigado, viu? Eu quis trazer isso, cara, assim, eu acho que sua fala, para mim, talvez tenha sido mais, já tinha entrado nesse ponto, mas eu quis trazer isso mais por quê? Porque muita gente chega para a gente e fala assim, eu queria comprar, mas eu não acho de quem comprar. A minha região não tem ninguém produzindo dessa forma, não sei o quê. Cara, se não tem ninguém produzindo dessa forma, isso é uma responsabilidade sua, sabe? Você pode ir atrás do cara e falar com ele, você começa, eu vou correr atrás de gente para comprar de você, para te financiar, vamos tentar, né? Não é possível que uma pessoa que gera esse nível de renda não tenha essa capacidade, né? Ela pode ir atrás, ela pode buscar, e, inclusive ela pode decidir ser ela mesma. E aí entra nesse contexto e começa a produzir, ou pode incentivar os filhos, né?
Porque muito que acontece é o seguinte, entra nessa dinâmica, mas na hora que o produtor produz além, a pessoa quer começar a ter lucro daquilo, por exemplo, em vez desse lucro poder ficar para o produtor, né? Ela ainda continua visualizando o campo como alguém menor, né? Ah, não, eu financio o agricultor, mas meus filhos vão se mexer. Eu ajudo, né? Eu ajudo, né? Justamente, cara, isso a gente escuta direto, assim, não, eu ajudo, tá? E não é, cara, isso tem que ser mais real, tem que ter afeto, tem que ter conhecimento. Você tem que chamar o cara para jantar, né? Pô, o cara traz a comida na sua porta, você não oferece ele uma água, cara. Isso é assim, tá tudo errado, né? Vamos ir além, cara, vamos dar um passo. Eu acho que o livro, cara, você traz isso de forma mais profunda, assim, de, cara, como assim você quer ter um trabalhador? Você tá indo para o campo hoje, com 70, 80 anos, você quer contratar alguém para tocar sua propriedade. Quando você morrer, a propriedade fica para o seu filho, o cara mete um pé na bunda no cara que montou toda a sua agrofloresta, que montou sua propriedade, e ele fica na mão, recebendo um salário, que seja um salário bom, mas você não vai pôr ele na participação, você não vai dar ele um pedaço de terra, né? Então, acho que no livro você aprofundou isso muito bem. Cara, tem que ler seu livro. Na pandemia... Material fora, cara, assim, né? Mas no Brasil não tem nada que fala nesse nível, aprofunda na ética ecológica, assim, né? Que vai além dos sistemas alimentares, que vai além só da transição para o campo, né? Você traz isso de forma bem profunda mesmo. Eu gostei bastante, cara. Na pandemia, eu passei a fazer entrega, né, dos produtos aqui do sítio na casa aqui do pessoal aqui da região, e toda casa que eu ia, cara, eu entrava para tomar café, tinha casa que eu tomava até banho de piscina. Era assim, cara. Mas, ó, gente, para quem estiver chegando agora, chegou na live aí depois que a gente já tinha mencionado, a gente está aqui hoje com o Eurico Viana, batendo um bate-papo aqui, conversando sobre vários temas, vários assuntos que a gente poderia virar à noite aqui falando sobre eles. E todos esses temas, esses assuntos, eles estão compilados e aprofundados aqui dentro do livro, que ele vai falar um pouquinho agora sobre o lançamento desse livro, né? Então, a gente está aqui fazendo uma live de pré-lançamento, ele está preparando para o lançamento oficial. Então, Eurico, eu queria que você falasse um pouco como que vai acontecer o lançamento do livro, como é que o pessoal pode se programar aí para... Eu não sei se já está rolando uma lista de espera, de pré-compra, quando que esse livro vai estar disponível, se ele vai estar disponível de formato digital também, ou se a princípio é um livro físico, né? Como é que vai funcionar isso? Obrigado, Lucas. Gente, o livro já está disponível na compra antecipada, tem a versão impressa e a versão digital. É um livro que tem uma revisão bibliográfica extensa, embora tenha o livro é entrecortado com referências autobiográficas, né? Mas não sou eu, é o lance do meu avô, né? A história do meu avô. Tem uma questão bem aprofundada, uma discussão sobre as influências das mudanças climáticas e do declínio energético, para qual futuro a gente está se planejando, a gente tem que levar isso em conta. Tem essa abordagem de economias alternativas, a importância disso, essa questão da gente entender a capacidade de realizar trabalho e parar de falar de mão de obra, né? Enquanto a gente vai falando mão de obra, vai ser um problema. Ninguém é só mão de obra. Todo ser humano é digno, tem aspirações, sonhos, né? Então, o livro tem várias dicas, né, e comentários para as pessoas que estão vindo, para que elas não cometam alguns desses erros que são muito graves. Esses pedidos antecipados estão me ajudando a financiar o projeto. Teve uma revisão editorial profissional, o livro vem com exercícios, inclusive para o caderno de campo, para gestão, planilhas, a elaboração de um contexto específico que a gente estava discutindo. A pessoa tem que saber o que é necessidade dela. A propriedade dela tem que ser procurada, desenvolvida, pensada, com base em necessidades muito específicas, um contexto muito específico. Então, o livro tem exercícios e tal. Fizemos uma opção de uma edição colorida para facilitar essa comunicação visual, enfim, tem coisas nesse sentido. As ilustrações são da Luciana Jansen, que está tocando a produção do livro junto comigo. A versão digital, obviamente, é mais acessível e vai ser entregue mais rápido, no formato e-book. O Lucas, né, brincou mais cedo, mas é isso, é um livro de quase 300 páginas,
pensado com bastante esmero, assim, com bastante aprofundamento, referências do mundo inteiro, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, né? Referências que não costumam rodar no Brasil. Eu tive cuidado de traduzir trechos, de comentar, trazer a importância delas. E aí eu vou botar um link aqui no bate-papo, ver se eu acho aqui um link para isso. O pedido antecipado, então, tem gente pedindo mais de, tem gente pedindo mais de um. Se você quiser falar onde eu encontro aqui, eu tento encontrar e mando aqui no bate-papo também. Tá no seu Instagram ali, na bio? Tá. E aí, o livro está para sair agora final de julho, ou talvez no comecinho de agosto. A gente está numa fila de espera de impressão da gráfica, né? E aí a gente tem eventos confirmados, faltando só a data, né? Então a gente já tem Brasília, BH, Brumadinho, Campinas, Floripa, Gravatal, Porto Alegre, Nova Petrópolis, que é aqui no Rio Grande do Sul também, e talvez em outros lugares. O formato de lançamento tem sido uma mini oficina, um trechinho de aula, um trechinho de leitura e a entrega do livro. E para algumas pessoas, elas têm me pedido um formato um pouco mais longo, que é uma oficina com base no conteúdo do livro, né? De um dia ou de 2 dias, a gente pode pensar um evento e tal. E esses eventos estão sendo parcialmente produzidos por quem convida, né? E alguns já estão prontos, como eu falei, confirmados, esperando só data. Tem sido, Lucas, muito acolhedor, muita gente tem me ajudado, aberto as portas para mim. Hoje eu recebi um convite para estar na Feira Mundial do Turismo de Base Comunitária, que vai acontecer na Santa Rosa de Lima, que é um município da agroecologia de Santa Catarina, e eu não sei ainda se a gráfica vai me entregar a tempo, eu fiquei até meio apertado com isso. Mas assim, essa oportunidade que vocês me deram aqui hoje, o Chico Abelha também gravou comigo, então assim, tem sido assim, tenho tido um apoio muito bom e tenho ficado muito grato por isso. Eu queria agradecer você e o Fábio aqui, de coração mesmo, viu, pelo apoio. Cara, nós que agradecemos. Só para avisar aqui o pessoal, eu consegui aqui o link mandei o link do Google Forms, que é para o pessoal poder preencher, né? Acho que é para fazer porque precisa do endereço para mandar o livro, né? Isso, para fazer a compra antecipada, e mandei também, pessoal, o link do Instagram, que ele fez um Instagram aqui do livro, né? Colapso e Êxodo Urbano. Mandei o link do Instagram também, aí vocês conseguem encontrar, tá? Diretamente no Instagram. Se procurar lá Colapso e Êxodo Urbano, vocês vão encontrar o Instagram do livro, tem o link na bio também, e tem o Instagram do próprio Eurico, né? Que é Eurico Viana, só vocês pesquisarem lá, vocês conseguem também encontrar. Beleza? Massa demais, cara. Eu queria falar, que eu tô falando toda hora aqui que eu li o livro, né? Mas na verdade eu li o manuscrito ali. Eu tô doido para ler o livro, cara, que muita coisa, assim, acredito que vai vir ainda mais, né, mais bem descrito, principalmente a parte do bullet journal ali, né? Tô ansioso já. Tem o quê? Tem 1 ano que você lançou a ideia. Eu quero o meu físico também, cara. O meu eu vou pedir físico. Cara, eu quero, inclusive, mais informações sobre esse lançamento lá na Sertão, em Brumadinho. Como é que podemos fazer para participar? Estou devendo uma visita lá para o Lucas. O Lucas Sigefredo está tocando lá. A gente está com uma ideia de, inclusive, fazer com um pouquinho de música, fazer um negócio no domingo de manhã, um negócio mais tranquilão, né? Eu gravei também com o Lucas. Tá para sair o podcast essa semana com ele. Então a gente vai fazer uma passadinha rápida em Belo Horizonte ali, alguma livraria ali, alguma coisa rápida, e vamos correr para Brumadinho e vamos fazer por lá. Então o pessoal de Minas que quiser participar, quiser, enfim, né, trocar uma ideia, receber o livro em mãos, então logo a gráfica libere o livro, porque de novo, né, cara, a gráfica tá um negócio absurdamente caro, né? Então a gente achou uma gráfica que fez um negócio bem bacana e tal, mas aí tem fila de espera. Então tá para sair agora final de julho, começo de agosto. Assim que sair, a gente marca as datas de todos esses lugares, né? E, enfim, vai trabalhar em cima de divulgar esse livro para as outras pessoas. Eu acredito, por isso que eu estou aqui, de novo, reforçando minha gratidão aqui para vocês, eu acredito que o melhor jeito da gente entregar esse livro é exatamente com as recomendações de quem já vive um pouco essa vida. Porque aí as pessoas vão entender a importância, vão conhecer o livro pelos olhares e perspectivas de vocês, né?
Então, eu tenho apostado muito nessa estratégia mais horizontal, assim, porque é isso, eu acho que o boca a boca não tem melhor, né? Então, e nada melhor do que quem já está vivendo um pouco essa realidade para falar sobre a importância do livro e falar como esse livro pode economizar as pessoas, né, e trazer mais segurança nesse caminho de ida para o campo. Então, é muito importante esse espaço que vocês deram aqui. Obrigado. Eurico, acho que a gente que agradece, cara, na verdade, pelo seu trabalho e por essa contribuição, né, esse legado que você está deixando para todos nós e para as próximas gerações também. E eu queria que você concluísse a nossa conversa aqui falando o seguinte, cara, o que você espera que as pessoas sintam a terminar de ler a última página do seu livro? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é porque é o seguinte, na conclusão, eu venho percebendo essa nossa falta de reconhecimento do que é sagrado. E todo ser vivo, a formiga cortadeira entrega um campo melhor do que ela recebeu quando ela morre. O cupim entrega um campo melhor. Aí vai de tudo, cara, enfim, né? Do gambá ali até o elefante, todo bicho que vive melhora o lugar onde ele se viabiliza. E nós, por alguma razão, nós abrimos mão ou nós negamos essa responsabilidade de cuidar dos lugares onde a gente vive. E para as pessoas que querem ir para uma área rural, para uma pequena chácara, para um sítio, esse carinho com o território, ele é fundamental. Então, ao terminar o livro, a expectativa que eu tenho é que as pessoas saiam dali entendendo que essa vida, ela é uma vida sagrada nesse sentido de devolver para a gente o protagonismo de cuidar dos territórios. É sagrado no sentido ecológico, não no sentido religioso. É sagrado no sentido de que a gente não consegue replicar a complexidade da vida. Então a gente não devia estar simplificando ela. E eu, enfim, fiz com muito carinho para que as pessoas consigam planejar e realizar essa relocalização para o campo e chegando lá, que elas tenham feito uma transição que não é só geográfica, que ela tenha sido também cultural, afetiva e de visão de mundo. E aí, em função disso, na conclusão do livro, eu citei um pouco o caeiro, né, que é o guardador de rebanhos, que é enfim, um dos nomes, né, que o Fernando Pessoa usava para escrever. E aí eu compartilhei ali um trechinho de um poema dele e deixei exatamente essa minha expectativa que eu compartilhei aqui com vocês, ela está ali na conclusão do livro também. É isso que eu espero, né? Que maravilha, cara. Olha, te agradecer imensamente por essa oportunidade, né, da gente estar levando essa prosa aqui, e eu sinto, assim, lisonjeado de estar fazendo parte e poder estar contribuindo e fazendo parte do lançamento desse livro, né? Então, para nós está sendo realmente uma coisa, assim, foi espantoso, na verdade, na hora que você me convidou, cara, que você perguntou, né, falou, pô, Lucas, será que dá pra gente bater um papo? Falei, cara, a gente faz uma live, a gente podemos fazer uma live falando sobre o seu livro, né? Então, para mim foi uma honra muito grande mesmo poder tá participando desse espaço aqui. Saiba que a casa tá aberta, cara. Esse espaço aqui é realmente para a gente poder trocar essa ideia, conversar, compartilhar conhecimento, né, incentivar mais pessoas. E a gente quer fazer vamos fazer outros momentos aqui, às vezes falando até um pouco da sua experiência prática, né? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade aí é sobre o manejo dos ovinos. O pessoal perguntou bastante aqui sobre o manejo dos animais, então esse eu acho que é um tema que o pessoal tem pedido bastante também. Nós podemos fazer outras lives para poder continuar a conversa. E agradecer em nome de todos. Acho que tem muitas pessoas que participaram aqui, gostariam de estar aqui agradecendo também, né, cara, a oportunidade de ter assistido isso aqui ao vivo, essa conversa. Tivemos aqui mais de 200 pessoas ao vivo, e maravilha. Com certeza essa live vai ficar gravada aí no YouTube, vai ter muitas visualizações, então muitas pessoas vão assistir e vão poder se beneficiar dessa conversa, desse bate-papo aqui.
Beleza, meu irmão? Muito Meu obrigado. querido, sem rasgação de seda, seu trabalho é muito sério, muito transparente e muito necessário com os sistemas florestais também. Eu volto a hora que você quiser. Já estou trabalhando na tradução do livro do Zitzman, que é uma referência da pecuária internacional também. A gente pode voltar a falar sobre isso. Esse já tá na linha de produção também, depois vem. E é isso, eu estou à disposição também. Para mim também foi uma honra, foi muito bacana. Muita gente falando de abundância no Brasil, mas não consegue compartilhar a autoridade. E você fez isso aqui hoje com uma maestria tremenda. Muito obrigado, viu? Você e o Fábio. Cara, nossa, deixa eu agradecer também, aproveitar que eu tô aqui. Cara, agradeço imenso, assim, foi muito bom trocar essa prosa com você, quase 2 horas nós ficamos aqui trocando ideia, dá para ficar mais umas 20, tranquilo, assunto não falta, e falar que, cara, assim, livro, muitas gente, eu já passei, né, por esse pensamento na minha cabeça, assim, esse livro tá muito caro, eu não sei que preço que vai sair o livro, mas com certeza ele não vai estar muito caro pelo que ele traz. Tá muito barato, inclusive. Para a galera que comprar, eu acho que assim, é um livro importantíssimo de ser lido. Volto a dizer que eu não conheço nada com esse nível de profundidade dentro do Brasil, em língua portuguesa. A maioria das fontes, inclusive, que você cita, não são aqui, né? Tem algumas que são aqui, que tem muita gente importante aqui também, não quero falar que não tem, né? Mas esse nível de entendimento, de planejamento, de ética ecológica, de novo, trago isso de novo, porque isso é muito importante, cara. Isso é um tema, assim, que tem que ser mais discutido, tem que ser mais trazido à mesa, né? E eu acho que você fez muito bem. Agradeço demais a prosa e o livro. Estou guardando o meu ansiosamente aqui, mas entendo que tem. Tá quase. Valeu demais, meu amigo. Muito obrigado, galera. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.